tradição. O DNA Grenal tá no coração. DNA Grenal é bola no pé. Grêmio Inter, vamos ver quem é que é. Da fase a... Salve, salve galera, salve, salve senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois está começando mais um DNA Grenal ao vivaço pelo Facebook da Rádio do Mate e também pela Web Rádio do Mate. Que prazer ter vocês conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Sejam bem-vindos então a mais um DNA Grenal, falando tudo sobre o jogaço desta noite, pela Libertadores entre Nacional do Uruguai e Internacional, jogaço, pode definir muitas coisas pela Copa Libertadores. Também, é claro, vamos falar do Grêmio, que só empatou contra o Godoy Cruz. Opa, hoje não tomamos um café, ficamos assim, Viterbo. Só jogou contra o Godoy Cruz na terça-feira e está brigando ainda pelo primeiro lugar, mas ficou muito difícil agora, né? Não te esquece, se você ainda não te inscreveu no canal, vá até o YouTube, o Instagram, o Facebook lá, te inscreve no canal, siga as páginas do DNA Grenal, deixa teu comentário, deixa teu like, não te custa nada e para nós é muito importante. Não esquece também, é claro, seguir as plataformas da Rádio do Mate pelo Facebook e Instagram. Quero dar um bom dia aqui pra galera, pra turma aqui do DNA Grenal, O Viterbo Remedi, o Anderson Camargo e o Felipe Costa, que está na técnica. Bom dia, Viterbo, tudo bem comigo? Bom dia, Thiago, Anderson, Felipe, a galera aí que tá ligada aí no mais um programa ao vivo, uma live do DNA Grenal. E estamos aí, um prazer estar retornando às lives. Semana passada não pude vir e vamos aí repercutir um pouquinho sobre o empate amargo, ruim do nosso co-irmão e o jogo do ano que pra mim é hoje do Internacional. Olha só, a alfinetada começou cedo, Anderson Camargo. Bom dia pra você eu também. Já sei que ele tá vindo armado, eu já ele já veio dando risada desde a escada, né? Bom dia a todos, bom dia Thiago, Viterbo, Felipe aí, bom dia a quem nos escuta pela RDM e a quem está nos assistindo pelo Facebook. Saiu os resultados do DNA do Inter, agora sabemos quem que é a mãe e quem que é o pai, Do DNA Grenal do Inter, isso? Do Inter, não, o DNA do Inter, não do Grenal, entendeu? DNA Grenal, a DNA só do Inter. Nós Como assim? sabíamos quem era o pai. Foi 5-0 no Dia dos Pais no Grenal, E agora foi 4-0 no Dia das Mães contra o Botafogo. Até tem um anúncio pra fazer, se tem alguém que tem interesse em comprar, eu tenho um fogão usado de 4 bocas pra vender. Como o Viterbo falou, o rapaz veio afiado. Mas é que tudo isso é pra esconder o fiasco do 1-1, Não. É normal. O meu time tá tudo certo. O meu time era pra meio de tabela, nós não ia ganhar título. Tá tudo certo. As condições de título que nós tínhamos pra ganhar era o Gauchão neste ano, que é um campeonato fraquíssimo. Esse nós teríamos condições de ganhar, que nós vínhamos ganhando há 8 anos e o Novo Hamburgo era o anterior campeão dessa nossa. Tinha um outro time que eu acho que estava em Santa Catarina, que fazia 9 anos que não jogava. Então esse era a nossa possibilidade de título, entendeu? O meu time, desde o início, ele tá falando que é meio de tabela, é brigar pra não cair. Agora, o último invicto do mundo, o elenco que tinha 18 atletas titulares, agora já estão reclamando que não tem gente. Acho que venderam quantos atletas? Não, achei que a janela tá fechada. Tinha 18 titulares, agora estão reclamando que não tem quem escalar. E agora, amanhã não tem programa, infelizmente. Inter eliminado praticamente da Libertadores. Segunda-feira tem seu Anderson, hein? Já que tu falou que amanhã não tem. Não te esquece, segunda-feira, 10 horas da manhã, pela Web Rádio do Mate, tem DNA Grenal, repercutindo ainda tudo que acontecer hoje à noite entre Nacional e Internacional e, é claro, a rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Hein, Thiago? E eles podem pedir música agora, Eles querem 3 vezes no golpe do Tigrinho, Querem no golpe do Mário Fernandes, do Anderson Show e do Roger, Aí tu viu a do Roger lá, aqui eu fui muito feliz com o Grêmio. Como é que falava, Anderson? É mais fácil ganhar no Tigrinho do que apostar no Inter ser campeão, Cara, e o bom é que pra não falar sobre desempenho, ele se apega a título do Gauchão e a Diaba 4, enquanto hoje todos os esportistas do Brasil falam do desempenho trágico que o Grêmio tá tendo, eles se apegam. Não, nós sabia que não era esse campeão. Não, nós estamos falando em levantar taça, estamos falando em desempenho. Mas que desempenho? O desempenho de vocês tá bom? Tomando 4 do Corinthians, empatando em casa com o Nacional, tomando 4 do Botafogo, tá bom o desempenho de vocês? Olha só, galerinha, antes de nós falar de desempenho, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos amigos aqui, quem dá vida longa ao DNA Grenal, que são eles: a MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, o Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, Ervateria Casa do Mate, @Artcreation,
Que Rancho, Sacolas Econômicas, JR Soluções e também Barbearia Dom Diego. Aquele salve, aquele abraço então aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores do DNA Grenal. Falando em parceria, Viterbo Remédio, e a novidade da MVA, fala aí pra nós. A MVA Passo Fundo está aí com um pré-lançamento e daqui a 20 dias teremos o lançamento oficial do empreendimento Noronha Home Resort, no bairro Boqueirão, a 2 quadras da Avenida Brasil, apartamentos de 1 e 2 dormitórios, enquadrados pelo programa Minha Casa Minha Vida e um empreendimento completo, um verdadeiro clube dentro do empreendimento, piscina, 2 áreas gourmet, salão de festa. Que achou? Nós temos um empreendimento completo, lavanderia no prédio, prédio com placa solar e unidades a partir de R$350 mil. Então quem tiver aí querendo sair do aluguel, é mais fácil adquirir um imóvel do que você pensa. Procure a nossa equipe lá na MVA Passo Fundo, que a gente vai estar à disposição para apresentar esse empreendimento maravilhoso para vocês e ajudar nesse passo fundamental que é sair do aluguel e ir para o imóvel próprio. Grande oportunidade, então, né, Viterbo? Quem tá pagando aluguel e tem o sonho de ter seu apartamento próprio, achei legal aí, com muito espaço para lazer, para esporte, para tudo aí, né? E já é um sucesso. É um clube, como você falou, dentro do... E já é um sucesso de venda e aceitação, apenas 2 quadras da Avenida Brasil, é simplesmente maravilhoso. Entre em contato lá, pessoal, pelo telefone 5499-104-7612 e fale com os nossos especialistas. Sim, especialistas. Lá nós temos pessoas especialistas em venda de imóveis na planta, e inclusive especialista neste empreendimento e capaz de dar um total suporte para vocês. E o contato, Viterbo? 54, código de área 99 104 76 12. Isso aí, então, tire todas as suas dúvidas, então, sobre empreendimentos, sobre negócios imobiliários com o pessoal da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários. Um salve para eles, aquele abraço, um bom dia de trabalho para a galerinha lá da MVA Passo Fundo. Falando em abraço, eu disse na abertura do programa, já ia mandar um abraço para o casal que tá nos assistindo aqui, sempre nos escuta pela rádio e nos assiste também quando tem as lives pelo Facebook, a Dona Aurora e o seu Ozzy Viterbo Anderson, um casal assim, ó, simpaticíssimo, grande Dona Aurora e seu Ozzy. Um abraço para vocês, a todos os seus filhos, para toda a sua família. E Dona Aurora, eu falei que ia mandar um abraço na abertura, tá bom? Obrigado então pelo carinho, pela audiência de sempre. Vamos lá então falar de dupla Grenal, ou melhor, vamos falar do Internacional e o jogão Viterbo Remédio hoje à noite então, às 19 horas, lá no Gran Parque Central no Uruguai. Nacional de Montevidéu enfrentando o Internacional. Rapidinho vou passar a classificação aqui, ó, grupo F. Tivemos então ontem a vitória do Atlético Nacional 1-0 contra o Bahia que não foi bem. Eu vi esse jogo aqui, gurizada, não sei se vocês acompanharam ou não, só deu Atlético. Bahia, pouquíssimas chegadas, não vou dizer nem chance de gol, pouquíssimas chegadas à frente. O Atlético teve um gol anulado e sempre naquela vibe, naquele bola longa e correria, né, Viterbo? Bola longa e correria, assim como foi contra o Internacional. Atlético Nacional foi a 9 pontos. Quero que vocês falem sobre a pontuação também aí, vocês projetem então como é que pode ser esse jogo de hoje. Atlético Nacional líder com 9 pontos. O Bahia na segunda colocação ainda com 7 pontos. Aí vem o Internacional com 5, é o terceiro. E o Nacional é o quarto colocado com 4. Muito embolado ainda, tudo pode mudar essa noite. Se resultado, Viterbo, foi bom, foi ruim ou não importa pro Internacional? Dos resultados que interessavam o Inter, esse foi um deles. O que nós não podíamos... Não, bom não. Dos resultados que interessariam o Inter, esse foi um resultado que o Inter precisava. Tu acha que pior seria se o Bahia ganhasse? Totalmente, porque eu prefiro que o Inter esteja brigando por 2 vagas do que por uma. Então, qual que é o raciocínio? O Internacional, com a vitória do Atlético ontem, o Internacional ele precisa de 2 resultados para se classificar. Se o Bahia ganhasse, ele precisaria exclusivamente de um resultado só. Um resultado que eu digo é uma única situação, 2 vitórias, se o Bahia tivesse ganho. E agora, com o Atlético ganhando, o Inter precisa de um empate e uma vitória para não depender de ninguém. E se perdeu hoje, ganhado vitória depende do resultado do jogo entre os Atléticos ali, entre o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. Mas o Internacional ainda se mantém vivo apesar da colocação momentânea hoje, né? Porque o Internacional joga hoje. Então hoje um empate ou uma vitória já mantém o Internacional na briga até pela primeira posição do grupo. Empate, Anderson, hoje no jogo do Internacional. Tu acha que é bom ou tu acha que pode complicar a situação do Inter? Imagino que vai dizer que é bom. Não, mas olhando friamente os números. O empate não é terrível, entendeu? Mas não seria bom. O Inter hoje é vitória. É vitória. Não tem o que negociar. O empate é ruim e a derrota é péssima. Né? O empate a derrota ficaria em terceiro ainda. A derrota eu acredito que praticamente quase eliminaria o Inter, porque daí já não depende só dele, né? Depende de outros resultados daí. Não depende mais só do seu jogo contra o Bahia daí.
E jogo complicado, né, Viterbo? Pela crescente do Nacional e pela baixa do Internacional, né? Na verdade, não é nem a crescente do Nacional, né? A gente colocava o Nacional como um postulante a ficar por último, mas o Nacional tem camisa, né? O Nacional é um time de renome. Se tem algum time aguerrido a ponto de bater de frente com outros times dentro da América do Sul, sempre foi o Nacional. O Nacional Praticamente nunca ele foi um time tá fácil. todo ano no Libertadores, né? Ele Praticamente. tá todo ano, desculpa a expressão, mas enchendo o saco dos outros lá. Ah, mas me Entendeu? desculpa também, né? O futebol uruguaio tem que estar todo ano mesmo. O futebol uruguaio é muito fraco. Esse Nacional aí, me arrisco a te dizer que por uns 10 anos, a não ser se acontecer alguma coisa muito diferente do futebol, ele nunca vai ganhar mais uma Libertadores. É, mas ele é um time que tá sempre enchendo o saco. Não, E aí... é que nós brasileiros aqui estamos brasileiro, falando maneira de falar gaúcho mesmo. Nós aqui, gaúcho, que nós estamos com 2 times aqui que é uma porcaria, desculpa a palavra. É, mas na verdade também, fora o Palmeiras do Brasil, nenhum time engrenou nas competições internacionais de um jeito que dissesse, ah, meu Deus, como tá bem. Nem na Sul-Americana, né? É. Mas hoje é o dia do Roger meio que se desculpar com a torcida, né? Porque a torcida Por que tá se desculpar? Por quê? mas toda a torcida tá insatisfeita com os últimos 3 jogos. Foram 11 gols em 3 jogos, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo o Viterbo criticando o trabalho do Roger, né? Mas, Viterbo? cara, mas é que tem uma coisa assim, ó, eu não Definitivo. não monto fã-clube sobre um treinador. O treinador ele tem que ser elogiado quando ele tá fazendo um bom trabalho, e ele tem que ser Exatamente. criticado quando ele tá fazendo um mau trabalho. Tanto que assim eu me postava em relação ao Quinteiros no Grêmio. Eu sempre disse, o Quinteiros não tem o tamanho do Grêmio. Nossa, um colorado falando sobre o tamanho do Grêmio. Sim, o Grêmio é imenso. Como O Grêmio e é Inter imenso. eles se equivalem. Então, só que o que eu tô falando? Ah, já tem torcedores dizendo, fora Roger. Não, eu sou totalmente contra. O Roger, ele tem inteligência e capacidade suficiente para levar o Internacional a grandes conquistas ainda também. Só que ele tá no momento de se desculpar, arrumar o sistema defensivo. Eu sei que ele, infelizmente, ele não vai tirar o nosso goleiro do gol, tá? Mas o Antony, se ele estivesse 2 passos para trás, nos 4 gols do Botafogo, ele teria defendido as 4 bolas. Eu não sei porque que ele se adiantou tanto na tentativa de interceptar o ataque do Botafogo, mas não vai haver essa troca, e não havendo essa troca, ele vai ter que arrumar uma outra solução para se desculpar sim com a torcida do Internacional e mostrar hoje, não só com um bom desempenho, mas com uma boa vitória, de que sim, nós estamos vivos na briga ainda pela Libertadores. E caso, eu ainda acho que não é hora, obviamente, de troca de comando. Caso o Inter não classifique, vá para a Sul-Americana, Ele não sai ainda. não sai, e tu acha que não deveria trocar também? Eu espero que não, mas não é momento de troca. Mas, cara, vamos ser bem sinceros, o Anderson tá aqui para secar e para falar mal, mas o Inter não vai ficar fora. Eu também acho que é difícil. O Internacional contra o Bahia, depois com 45 mil torcedores lá dando apoio, ele vai fazer uma vitória contra o Bahia. Então nós estamos ali atrás de uma segunda colocação ali. Por onde que passa, Anderson, essa baixa de rendimento do Internacional? Tu acha que é só o fator defensivo do Inter? Eu acho que o fator ofensivo também está comprometendo, porque o ataque não vem fazendo gols, né? Eu acho que o Inter, como a gente falou em vários programas aqui, sente falta de um 9 matador, né? Nem o Borré nem o Valência são essa figura. Tu acha que é um todo, ou tu acha que é mais o sistema defensivo mesmo, Anderson? Eu acho que é um Aí todo. mais uma, desculpa te interromper, Alan Patrick dependência. Eu acho que é um todo. É um Essa todo? última eu acho que é uma das principais, tá? Não pode um time do tamanho do Inter, tamanho do Grêmio, depender tanto de apenas de um atleta, entendeu? O Inter sem o Alan Patrick vira um time comum, desculpa a palavra, mas é muito previsível. E outra, Thiago, eu acho que eu nunca gostei do trabalho do Roger. Eu acho que quem nos assiste, antes da vinda já do Viterbo aqui na nossa parceria, do Viterbo se juntar ao programa com nós, quando já tinha o Chimia, eu era crítico. E esse sistema do Roger, eu assistia quando ele jogava no Grêmio, eu tinha nojo de assistir, porque ele fica com a bola, ele tem o toque, ele pode ver, a maioria dos jogos o Inter vai ter a posse de bola maior do que o seu Tem o adversário. domínio do jogo, mas não tem finalizações. Só não tem finalização e não cria. E além de tudo isso, ainda quando o Inter se pensou nessa característica do treinador, quando foi montar o time lá atrás, não se cuidou em ter o fazedor de gols, né? O Valência e o Borré nunca foram goleadores para onde passaram. O Borré tem um ano fora da curva aqui no River, que ele fez 30 e poucos gols, se não me engano, num ano. Se não fora isso, depois ele não chega a 15, 12 gols por ano. Pode pegar a carreira dele aí. Você pega, quando pega ele, tá com 30 e... Acho que o Viterbo sabe melhor quantos anos tá, eu acho 36?
Se não me engano, uma coisa assim, Não, acho. ele é mais novo. Não me lembro agora a idade dele, mas é mais novo. Mas eu sei que eu já fiz essa média, depois eu pesquiso aqui. Ele dá uma média de 10, 12 gols a ano, tá, Idade Thiago? de quem que tu falou, Anderson? Do Borré. Do Borré. E o Valência, ele não era um centroavante, né? O Valência, ele era um atacante de 29 ponta. anos. Isso, 29 anos. Tá novo Aí ainda. você pega quantos gols ele tem, se profissionalizou com 18 anos. Então ele deve ter 13 anos de carreira como profissional, se não me falha a memória aí. É muito pouco gol, entendeu? O Valência, ele sempre foi um atacante de beirada, ele não era o centroavante. Depois, com o passar dos anos, quando a velocidade, o vigor físico vem se perdendo, ele começa a jogar de 9, lá na Turquia ele vai bem como 9, mas o futebol turco é muito fraquíssimo comparando com o futebol brasileiro, entendeu? Até o nosso ídolo que tava aí, muitos gostavam, um abraço pro Daniel Dreyer, que era fã dele, o JP Galvão. JP Galvão, e tu também falaste, lembra era muito do futebol turco. É, por causa também do era Galvão, ídolo né? lá. Então não dá pra gente se apegar nesses futebol fraquíssimos da Europa, né? Hoje a gente tem a cultura de, o jogador veio da Europa. Mas não adianta, como nós trazer o Amuzu aí, que pra mim o Amuzu é um negueba que fala espanhol, entendeu? O Viterbo queria o Amuzu no Inter, ele falou em off. Que aqui. jogou no Grêmio. Não tem Viterbo, como. Onde? Para. Errei? Eu sempre brinquei que o cara ia vir pra cá ou era pra correr com os cachorros galgo ou era pra jogar futebol. Porque, Você lembra? corre não sei quantos quilômetros por hora. Sim, tá aí. É o segundo jogador mais velocista do planeta. Só tem que lembrar aí que ele tem que correr com a bola no pé junto. Você não lembra adianta quem ele que era o correr sozinho. titular, quem que era o titular do Grêmio quando o Roger era treinador, que daí o Renato Gaúcho vem e assume? Era o Negueba, que era o ponto titular dele. Ele tira o Negueba e coloca o Ramiro. Barbaridade. Aí você Negueba. pega esse Amuzu, Tava é um explicado Negueba por que o fala Grêmio nunca espanhol. ganhava nada, então. Aí que tá. Aí tem muitos gremistas que vêm dizer que se não fosse o Roger, o Grêmio não teria ganhado nada. Se não tira o Roger naquele momento, nós não seríamos campeão. Eu não vou dar a dica aqui, mas olha só. O Viterbo, pelo olhar. Eu acho que o já- Barcelos era o momento de hoje, ó. Roger, obrigado por esse tempo aqui. Trouxe nós de volta pro Gauchão, que nós estávamos em Santa Catarina, trouxe nós de volta pro Gauchão. Valeu, obrigado, segue tua vida e pega outro treinador, porque senão é Tava em mais um Santa ano sem Catarina. título. Cara, ingratidão é algo impressionante. Não é ingratidão. Ele ganha pra isso, não Cara, ganha pouco. Não, a ingratidão que eu digo assim, ó, a gente que é de fora, cara, eu, colorado, vi que o Roger deixou um time pronto e o Renato foi pra cima e conseguiu ganhar o título. Sabe que tem muita discordância entre gremistas nessa parte, Viterbo. Mas, cara, Tem gente que defende o trabalho do Roger, que É foi que eles por tão ele, e tem magoados. gente que defende que Não, o Renato veio e mudou algumas Tu viu coisas que, aí e, pra a poder ser campeão. maioria deles que estão falando que o Roger não deixou o time pronto e agora que o Roger foi pro Inter, porque antes eles não falavam Então tanto é a sobre mágoa isso. dele ter mas ido no machucou. Inter, isso? É que nem o Bernabé, hoje todo mundo odeia o Bernabé. Os gremistas odeiam o Bernabé. Por quê? Né? Nossa, o Dião Bernabé. As musiquinhas que o Bernabé fez lá, agora o Bernabé é ruim, o Bernabé não presta. Tá o odiando Bernabé não o sei o quê. Bernabé aí, Eu Anderson? quero que ele jogue sempre, porque Ó, eu vi onde que ó. nós, a maiores chances nossas no último Grenal aí, que fomos assaltados, né, no pênalti que não foi dado. Pronto. Ele deve ter sonhado uns 3 dias com o Kiko Oliveira, tá? Que é um pereba pra mim também, entendeu? Ruim, fraquíssimo. E o Bernabé não conseguiu ganhar uma Como dele. é? Como é? Quem que é? Kiko Oliveira. E é o mais elogiado pela torcida gremista Pois no é. momento. É o uruguaio, o Christian Oliveira, né? Isso, Cristian Oliveira. Não foi o que jogador mais não foi caro. o que quicou na área lá e errou em bola, né? O jogador mais caro da história do teve esse Grêmio. lance, né? Teve esse lance. Olha que só, me Thiago. mandaram. Só você olhar os números. O gremista tava lá e pesquisa. De repente o Viterbo não é gremista. O Grêmio tinha sido eliminado da Libertadores. O Grêmio vinha mal com o Roger. Se fica com o Roger, não ganhava nada. Pode ter. Eu cravo isso certeza com você. A carreira do Roger é assim. Ah, e além de tudo, ainda, Thiago, agora ele vem e piora. Tu viu as últimas entrevistas deles? Não, nós perdemos o primeiro tempo, mas ganhamos o segundo. Só que não avisaram ele que Uma o jogo vez é só que 90 falaram. minutos, entendeu? Uma vez só que Duas vezes. Ele falou contra o Nacional e falou contra o Corinthians, isso, 2 vezes. Mas tem E daí colorados- ele vai pra um jogo que é muito importante. Eu te digo a verdade, aquele dia pra mim assim, ó, foi sensacional. Eu queria ter visto a cara do Viterbo. Eu fico feliz em votar aqui na Colômbia, onde eu fui muito feliz com o Grêmio. Cara, é que nem tu pegar tua mulher, levar numa viagem, chegar pra ela no hotel e dizer aqui eu fui feliz com a ex, entendeu? Cara, as comparações. Cara, Mas não é verdade. Cara, a maior rivalidade do Brasil, uma das maiores do mundo, tu vai dizer que aqui eu fui feliz com o rival. Vai, Viterbo. O que ele quis dizer com isso, Anderson? Não, na eu visão- sei. na eu, visão eu dele- acreditava que ele era colorado, agora já fiquei em na dúvida, visão entendeu? dele, ele imagina 300 coisas. Cara, até mandar um abraço. Eu já mandei o link lá pro Marcelo Moraes, a dona da Moraes Imóveis em Porto Alegre. Foi onde eu comecei o meu trabalho como profissional no ramo imobiliário. E o Marcelo, vira e mexe, nós trocamos mensagens e tal. Esse dia fez uma postagem, ele ainda me indicou, fazendo um comentário em rede social.
Cara, é a mesma coisa que hoje eu tenho a minha imobiliária, mas aí eu negar que quando eu estive na Moraes Imóveis eu fui extremamente feliz e conquistei coisas maravilhosas na minha vida. Velho, fez parte do meu passado. É aquela velha expressão que se diz que no Rio Grande do Sul não dá pra cuspir no prato que tu fez a refeição. Entendeu? Então, cara, ele foi feliz sim lá, ele foi campeão lá, como é que ele não vai ser feliz? Não, mas é diferente, Viterbo. Não Totalmente é diferente. diferente, velho. Aí a gente Depende tá do teu falando, ponto de aí a vista. gente tá falando uma paixão da maior rivalidade do Brasil e do mundo, um dos maiores clássicos. E aí você vem num dos jogos mais importantes, você vai dar uma entrevista, o teu torcedor assistindo e você fala do Não, maior mas, rival. cara, se é aqui no Grêmio, te falo francamente assim, ó. Eu era um que amanhã tava lá na frente, lá dizendo, aqui tu não treina mais, cara. Vai treinar, tu foi feliz lá. Mas é pra polemizar, porque eu acredito que não é tanto que quando eu escutei, eu estava vendo a reportagem ao vivo, cara, não teve nenhum sentimento, porque é fato. Entendeu? É verdade, o cara foi campeão lá. Pronto. De repente é fato mesmo, o único lugar que ele foi campeão e que na minha visão ele será, entendeu? Porque fora isso eu não acredito ele ser campeão. Essa história do Roger falar que perdemos o primeiro tempo, ganhamos o segundo ou vice-versa, teve comentaristas identificados com o Internacional que não gostaram também, Viterbo. Disseram, o Roger, só pra lembrar que o jogo tem 2 tempos. Não adianta tu perder de 2-0 no primeiro e ganhar de 1-0 no segundo. Vai dar 2-1 pro adversário. Cara, é que é aquela coisa assim, Thiago, ó, isso a gente usa muito pra questão do setor de venda, tá? Tu pega uma folha de papel e tu mostra pra pessoa. Aí tu diz, o que tu tá vendo aqui? É uma folha de papel. Aí tu pega a folha de papel, tu rasga ela no meio e tu diz, o que tu tá vendo aqui? A pessoa diz, o furo. Ou seja, ela deixa de ver a maior parte, que é a folha de papel, porque ela começa a se apegar no que chama atenção, que é o furo. Cara, o Roger teve 17 jogos no ano passado de invencibilidade, empatou a invencibilidade esse ano com mais 17 jogos invictos. Teve 3 jogos que teve erros ali, teve 1 ou 2 entrevistas que ele cometeu gafe em falar alguma coisinha que não era, tá? Mas aí vamos esquecer tudo que ele já fez e vamos achar que ele é incapaz de repetir ou fazer algo próximo. Cara, se ele fizer 6 jogos de invencibilidade dentro do Brasileirão ainda, nós estamos lá em cima. Porque o ano passado ninguém fez 17 jogos de invencibilidade. Eu acho que se alguém chegou perto foi o Palmeiras. Se o Inter hoje fizer 6, onde ninguém está fazendo tanto a não ser o Palmeiras, nós estaremos lá em cima. Então, por que dizer que tá tudo perdido e que não vai dar para fazer? Entendeu? Então, é uma coisa muito delicada. Não dá para deixar de ver o trabalho todo e se apegar na frasezinha que ele disse aqui. Por exemplo, hoje eu me apego como colorado no que ele tá fazendo de errado no sistema defensivo. Porque os jogadores não esqueceram como é que se joga a bola. Entendeu? Então, alguma coisa, algum posicionamento que tá falhando, que tomaram 11 gols em 3 jogos. E o Anthony tem tido culpas nesses gols aí? Ou tu acha que é só um falatório aí? Contra o Botafogo, me desculpe, velho. Quem dissesse, tem comentarista que nunca entrou num campo, tal. Então, desculpa, velho. Eu já entrei no campo e das pouquíssimas vezes que eu joguei futebol, que eu assumo que eu joguei pouquíssimas vezes, inclusive até no gol eu já joguei. E parei de jogar até, inclusive, por causa da altura. Eu era muito bom em bolas que eram aéreas, mas pra estar se jogando no chão não era o meu território ali pra estar jogando como goleiro. E o Anthony estava mal colocado nos 4 gols. Muita gente tem muito falado adiantado no Anthony e perguntado, Thiago, aonde é que tá o Rocher que não aparece mais? É que o Rocher fez uma cirurgia na mão, né? Isso aí tá... Eu acho que o pessoal que não sabe, ele quebrou um dedo, né? Eu acho que ele só vai aparecer agora no jogo do Uruguai, quando houver a convocação mês que vem. Mas ali... Aí vai direto pra seleção. Não, ele sempre se cura antes de um jogo da seleção. Mas infelizmente foi uma fatalidade, né? Ele foi bem nesse jogo, até foi um lance que ele foi super bem, foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Se não me engano, acho que foi uma dividida com o Gerson até, eu acho, se não me engano até. Não lembro bem. Foi nesse lance. Nesse lance aí. Então, é uma fatalidade. Não, né? é uma fatalidade. Mas fora essa fatalidade, ele já ficou fora por muitos jogos, dizendo uma coisinha que eu estaria. Enfim, torcedor colorado, não fique mais confiante que o Rocher vai defender o Internacional. Ele tem 5 anos com o Internacional, né? Claro que já passou alguns, é isso, né? De contrato, né? E nenhum gauchão jogado. Olha aí, Anderson. Poucos jogos, né, pelo gauchão, né? Cara, pelo que eu me lembro... Tem que pesquisar pra saber ainda, eu acho né, que não teve Vitor? nenhum. Eu acho que ele não jogou nenhum gauchão. Quero mandar um abraço, gurizada, para o Guilherme e também para o William Machado. Para o William Machado e o Guilherme, o vulgo Hugo Souza. O rapaz é a latinha, é o rosto do Hugo Souza do Corinthians. E ele é goleiro também, Anderson. Rapaziada lá do Tigres Passo Fundo. O Esporte Clube Tigres aqui de Passo Fundo, então estão nos acompanhando na figura aí do Guilherme
e também do William. Um abraço para vocês, gurizada. Boa sorte nos campeonatos que o Tigres vem jogando. Um abração também para o Toinho do Juventus, Anderson. Esse tu conhece, né? Ah, esse é muita gente boa, né? Mas o meu Toinho é amigão, figuraça, grande Toinho. E esse é campeão, Thiago. Esse levanta título. Ele mandou aqui pra diferente, mim, ó. Manda aí, Thiago, que o meu time é bicampeão na categoria livre lá do Caixeral Campestre. É um dos campeonatos mais difíceis aqui que tem de clubes, né, Anderson? É lá no Caixeral Campestre. Isso. E o time do Juventus é bicampeão lá com a figura do Toinho. Grande Toinho, um abraço a todos aí do Juventus. Falando em time, mais um aqui também, ó. Conhece o Bafo? Ali da Cruzeiro, Anderson? Patrick, o nome dele? Ele pediu pra falar o Bafo, que é onde todo mundo conhece ele, né? Ah, não, gente boa também, né? Isso aí, Grande. fizemos alguns confrontos já no, Ele comentou, encontrei ele no salão aí. pelas quadras afora. Ele, Thiago, fala lá do meu time lá, porque eu todas as quinta-feiras tô assistindo vocês lá, acompanho vocês pela rádio também. Então, um abração a todos aí do Labarca, grande Labarca Ramiros. Treinador lá, então, é o Patrick, o famoso Bafo ali da Cruzeiro, hein? Tá dado um abraço, e Patrick, um abraço a todos vocês do Labarca Ramiros. Valeu pela audiência aí, rapaziada. Seguindo então com o Internacional, Anderson. Esse jogo aí do Nacional, o que o Inter, além, é claro, de melhorar o sistema defensivo, o que o Inter precisa fazer para ter a parceria voltar ali com o Bernabé, o Alan Patrick, o próprio Thiago Maia também, que eu acho que tá abaixo, o Bruno Henrique. Esse eu acho que não sei se sai jogando hoje, pelo o fraco desempenho que tá tendo no, Tu tá chamando o Anderson, mas vou me meter então, vou quebrar o protocolo então. Aqui. Sim, Bruno Henrique vai jogar. Vai jogar? Sim, o Roger vai entrar novamente com 3 volantes. Tá, e é um ponto crítico meu, porque tipo, ele fez, vou voltar agora a falar novo, ele fez os 17 jogos de invencibilidade ano passado e esse ano sem estar jogando com os 3 volantes, agora ele está insistindo num jogo com 3 volantes que não tá dando certo. Eu não sei porque que ele ainda não cedeu. Não fica conta. Um time que chama muito adversário pro seu campo? Cara, não é questão de chamar. Não joga o futebol que o Inter vinha jogando. O chamar o time pro campo depende muito. Se tu chama o time pro campo, mas tu tem uma saída programada para um contra-ataque, alguma coisa assim, ok. Só que não tá funcionando com o Inter. Isso já tá claro. Com 3 volantes nós tomamos 4 gols do Corinthians, 3 do Atlético e 4 do Botafogo. Cara, aonde que não tá se dando conta que não tá dando certo? E ele, por enquanto, então, não vai mudar esse esquema, Viterbo, a princípio. Para hoje, o último treino que teve no Beira-Rio, antes deles viajarem, foi esse o time treinado. Com o Fernando, o Thiago Maia e o Bruno Henrique. É por aí, Anderson? Eu acho que, na minha visão, o Rômulo tava pedindo para jogar nesse time. Ou no lugar do Thiago Maia, ou no lugar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá muito abaixo. Tá muito abaixo. Muito abaixo. Cara, eu só acho que tinha que tirar os 3 volantes, voltar ao jogo que tá. Eu colocaria Fernando e Rômulo hoje, se eu sou no lugar do Roger. O Thiago Maia também teve uma queda, né? E contra o Botafogo, ele inventar o Thiago Maia de meia, gente. Pelo amor de Deus. De faixa de capitão e meia, sendo que às vezes ele não vinha nem relacionado com os jogos ou ficando no banco. E é aquilo que eu digo, a gente não pode esquecer o trabalho inteiro do Roger, mas só que ele tá fazendo alguns erros ali que... Cara, desculpa, para um jogador que ele não estava sendo nem cogitado a ficar mais no Beira-Rio. O Internacional pediu para ele nem viajar porque o negócio não ia sair. E ele disse, não, eu vou lá para dar uma forçadinha. Aí agora o cara volta, além de ir para uma posição que ele não joga, braçadeira de capitão. Desculpa, né? Alguma coisa tem de errado, né? E claro, a gente tá falando num todo, né, Viterbo, mas mais desse momento agora atual do Internacional, onde os colorados estão meio desconfiados, né? E quem será o ataque do Internacional agora, Vitor? Aí que tá, eu queria muito que fosse o Matias, né? E ele vai sair com o Luca? Ele vai sair com o Luca. Um cara que joga 64 jogos e só tem 3 gols, eu não sei como é que eles acham que é esse cara que vai fazer gol. Não dá pra entender uma coisa dessa. Pode até fazer gol hoje, né, Vitor? Pode acontecer, mas não deixa de ser ainda E aí tu erro. pega o Ricardo Matias, tu analisa todas as vezes que ele pisou em campo, raramente ele não fez o dele. Ou raramente ele não deu 2 ou 3 chutes ou até mais chutes em direção ao gol, porque chutar por cima da trave e tal não é. Em direção ao gol ele sempre dá alguma finalização. Eu não consigo entender os critérios. Mas é o que ele apresenta no treino. Cara, pelo amor de Deus. Deve de treinar muito bem, né? Mas, homem, só que aí, resultado, então, vamos dizer pra ele assim, ó, viu, nós vamos treinar agora, não é jogo. Aí daqui a pouco ele vai bem, né? Porque pro Luca não dá pra dizer pra ele que é jogo, então tem que dizer pra ele que é treino. Se ele tá indo bem nos treinos, diz que é treino, não é jogo. O que tu achou desse número aí, Anderson? Não, é que 3 gols em quase 70 jogos, né, cara? É a hierarquia, né? Acho que o Ricardo tem 16 anos, também 17 anos, né? É jovem ainda, né? Quando nós entrarmos nessa questão de idade, pelo amor de Deus. Mas é complicado, Vitor. Um jogo desse tamanho, você colocar um
o menino desde o início, o menino perde 2 gols lá, a torcida não esquece mais, já marca. Cara, mas olha o que ele fez contra o Botafogo. Mas ele perdeu um gol feito contra o Botafogo. Ele cabeceou uma bola dentro do gol e perdeu o gol. Desculpa, não vão criticar o cara com essa idade, porque a culpa é dele. Eu sei, mas um centroavante não pode perder um gol daquele de Viterbo. Já pensou se ele vai lá e o Inter perde de 1-0 pro Nacional e ele perde um gol igual aquele? Anderson, o cara é queimado. Não, mas vamos lá. Não pode jogar responsabilidade no guri. O guri entrou aos 25 do segundo tempo, se não me falha a memória. E ele fez mais nesses 20 minutos do que o Luca fez no jogo inteiro. Se ele fizesse todo o gol que ele cabeceasse ou que ele chutasse, ele tava no Real Madrid, velho. Não, calma, também não vamos dizer que o cara tem que acertar. Não pode errar o gol. Não, ele pode errar o gol. Porque se ele não errar os gols que ele tentar fazer, ele vai ser o novo Pelé. Não, então futebol, pelo amor de... Futebol não é assim. Não é assim. Você não pode jogar essa idade pra um rapaz capaz. Nós jogamos futebol a vida inteira, não é mas, assim. Homem, mas só queimar os caras como vocês fizeram com o Léo Ortiz, fizeram com um monte de gente aqui. O Léo Ortiz é um cara que o Falcão queimou ali, como é que é aquele? O Lucas Lima, que depois teve uma fase boa, queimou o Marquinhos Gabriel, queimou uma geração inteira de guri da base por colocar o guri nesse compromisso. Cara, o erro do Inter foi contratar esses caras que não eram os fazedores do gol. Chegar na situação, agora tu vai pegar um guri da base que tem potencial, eu vi ele jogando na base, o cara é bom. O cara é bom. Ele perdeu esse gol contra o Botafogo porque ele vai oscilar. Ele é um menino novo. Mas ele tem que entrar quando o time tá tranquilo, em jogos assim, ó, que ele vai entrando sem ele ter essa responsabilidade. Agora você vai lá e coloca no jogo do ano do Inter. Joga toda a responsabilidade num guri que é novo da base. O cara vai mal lá, vem aqui e detona o cara. O futebol é assim. Não é o momento de colocar o cara. Coloca o Luca, que já tá queimado mesmo. Depois no segundo tempo troca o cara. Eu concordo que futuramente o Ricardo vai ser muito mais jogador que o Luca. Isso é nítido. Mas agora você colocar o guri desde o início ali, você pode acabar... Então o ataque do Internacional hoje, Luca e Wesley. Certo que vai ser o Luca e Wesley. Então vamos falar dos nossos parceiros aqui, rapaziada, dos nossos apoiadores. Alô, Gerson Souza, você que procura então instalador de TV a cabo, você que está precisando de algum aparelho eletrônico, algum produto importado, chama o Gerson Souza. Ele é especialista em fornecer streaming de vídeo de alta qualidade e também oferece uma variedade de produtos importados, aceitando encomendas para atender às necessidades de seus clientes. Chama ele então no WhatsApp no 549-9150-9647. 549-9150-9647. Fale com o Gerson Souza. Olha só, gurizada, quem que fez esse chimarrão aqui hoje, Viterbo? Foi você? Foi o Alex? Tá de parabéns, que tá top com a erva mate Cambona. Foi pego ali na Ervateria Casa do Mate, que fica na Avenida Aspirante Gêner, número 884, no bairro Santa Maria, em Passo Fundo. Você não encontra só a erva mate Cambona, não. Encontra a da sua preferência. Erva mates, cuias, bombas, kits para chimarrão, enfim, toda a indumentária gaúcha você encontra na Ervateria Casa do Mate, aqui em Passo Fundo. Quero mandar um salve para o Felipe Costa ali do @artcreation. Quer dar um up na sua marca? Você que tem empresa aí, ó, quer melhorar suas visualizações, seus números pelas redes sociais, chama lá, segue lá então, @artcreation. Né, seu Anderson? Isso aí, Thiago, olha só, queria mandar um abraço especial aí pro Vantruil Júnior. Está lá em Vantuil. Mará hoje, instalando aí um sistema de monitoramento numa empresa de laticínios, Thiago. Mandou aqui uma fotinha aqui de toquinha, de avental, de máscara, tudo. Então, um abração. Tá nos escutando lá também, né? Tá nos escutando. Então você aí que busca soluções e sistema de segurança para monitoramento residenciais ou comerciais, ou até fazer aquela instalação nova elétrica da sua casa aí que vem queimando em seus eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, oscilando ou até elevando o custo aí da energia elétrica, né? Entre em contato com o pessoal da JR lá, que você vai ter a venda e instalação com suporte técnico e garantia, tá? Atendendo Passo Fundo e região. Pelo fone 54-996 15 7589. 54-996 15 7589. Falar aí com o Vantruil Júnior, atendimento Passo Fundo e região. Valeu, rapaziada da JR Soluções. E a barbearia Dom Diego, Anderson? Aqui você faz seu estilo, Thiago, tá? Olha, gostei dessa frase. Barbearia Dom Diego aí, ó. Hoje localizada aí na rua Epitácio Pessoa, número 430, no bairro São Luís Gonzaga. E lembrando, Thiago, aqui é uma barbearia com atendimento unissex, tá? Então as meninas aí, o grupo feminino aí, fica ligadinho, entra em contato lá, que tem várias promoções para a parte também da beleza feminina. Então,
parte masculina, feminina, tudo lá na barbearia Dom Diego. Tudo lá na barbearia Dom Diego. Você também que está buscando aí um novo conhecimento, né? Às vezes nem para trabalhar, nem para seguir na função de barber, né? Até para você cortar Uma o renda cabelo extra nas horas vagas, né? Também, né? Você fazer um free aí, ou até você cuidar da sua própria beleza, dos seus familiares mais próximos. O Diego ministra lá um curso para barber, Thiago, que você aprende desde do gerenciamento da barbearia, tá? Então, nesse curso você vai isso aprender. também é muito importante, né, Anderson? Aprender a parte de gerenciamento, como lidar com a mídia, desde fluxo de caixa, tudo, Thiago. É um curso completo, parte de cabelo, barba, sobrancelha, e você decide o que você vai seguir depois aí nesse segmento. Então entre em contato pelo fone 54-992-487831. 54-992-487831. Aqui você faz seu estilo, Rua Epitácio Pessoa 430, Barbearia Dom Diego. Isso aí, então, ó, quer dar aquele trato, então, quer dar aquele talento lá no visual, Barbearia Dom Diego. E você que está sem tempo para fazer as suas compras, quer fugir da correria do dia a dia dos supermercados? Então fale com o Anderson Camargo e o pessoal da Que Rancho Sacolas Econômicas. Lá você encontra produtos de qualidade e o melhor preço da cidade. A Que Rancho trabalha com 3 tipos de sacolas econômicas, possui crediário próprio e tem entrega rápida e gratuita. Quer preço justo? Então ligue agora ou mande um WhatsApp para o número 549-9246-1608. 549-9246-1608 e fale com o pessoal da Que Rancho Sacolas Econômicas. Desde 2019, trabalhando com qualidade e o melhor preço da região. Isso aí, então, esses são os nossos parceiros, nossos apoiadores. E é claro, também temos a MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, que já o Viterbo vai dar mais um recadinho deles também. Fica ligadinho, então. Gurizada, então, placar para vocês de jogo aí nacional e internacional. Hoje à noite pela Libertadores da América, valendo e muito. 2-1 Inter. Anderson. Hoje? Ele já vem com aquele sorriso maroto, né, Viterbo? Deixa ele, vai lá. 2-1 Nacional. Só inverteu ali. 2-1 Nacional. E o Felipe, quer palpitar? E Felipe, faz um sinal aí que a gente fala aqui pra galera. 3-0. Nacional? Do Inter, ele falou. 3-0 Nacional, rapaz, tá. Olha aí, Viterbo. Ah, Felipe, tá louco. 3-0 pro Nacional. Eu acho que é uma partida difícil, né? Seria, pois, um sinal que eu tô rodeado de gremista aqui ou uma impressão minha? Tá 2-1 hoje aí, Viterbo, hein? 2-1. Mandar um abraço aqui, Thiago, pro Rafael Chagas, que tá nos assistindo. E o Jason Kunz, ele manda aqui pra nós, Anderson Bom mesmo, é o atacante do Grêmio. Jason, nosso aí... Não sei se trocar com o de vocês o que mudaria, né? Fica aí, fica tranquilo. O de vocês custa caro e também não rende nada. Eu acho que os atacantes do Grêmio e do Inter ali, e um zagueiro do Inter e um zagueiro do Grêmio, dá umas trocas feias, né? E ele me perguntou assim com que idade o Neymar começou a jogar. Sim, Jason, mas aí é Neymar, né? Você vê quantos jogadores com 17 anos jogando, né? Em alto nível. Você pode ver que alguns saem daqui, até o próprio... Que era um menino do Palmeiras ali, como é que é o nome dele? O que tá no Real Madrid? Tá no Real Madrid. Ajuda aí, Viterbo. Felipe, lembra? O Hendrick, valeu. O Hendrick aqui no Brasil fazia diferença. Foi lá no Real Madrid, várias vezes nem escalação pega. Então não adianta. O futebol é maturidade, jogar base é totalmente diferente. A cada 10 anos você vê assim, ó, esses meninos que com 17, 18 anos começam a dar retorno. Se não fosse assim, nós colocávamos o Mac jogar e resolvia o problema do Grêmio. Onde e o Mac não vai... ele estava recuperando uma lesão, mas já possa ser que agora na janela aí do Mundialzinho aí, ele possa vir a atuar. Mas não adianta a gente jogar a responsabilidade no menino de 17 anos. Não são todos, entendeu? O próprio Ronaldinho aqui no Grêmio, ele foi reserva um tempão. Ele foi surgir com 18 para quase 19 anos. Então é difícil. O momento de um atleta profissional para encaixar no time, da base para encaixar no time profissional, tem que ser aos poucos, tem que ser em momentos bons, senão você acaba queimando o guri. Teve aquele rapaz também ali que saiu do Atlético Paranaense, foi para a Europa e agora tá no... Vitor Roque. O Vitor Roque tá no Palmeiras, né? Também. Não desencantou, né? Acontece, sim, faz parte. Eu acho que desses guris aí que a gente tá falando, Anderson, acho que talvez esse do Palmeiras aí pode ser que se mantenha. O Estevão, né? Mas hoje tu tá vendo, é futebol do Brasil aqui, né? Por isso que também, outra coisa que tem que se cuidar muito, Thiago, é essas pontes Brasil-Europa, entendeu? Hoje você vê o Estevão aqui, nossa, hoje no Palmeiras não tem nem o que falar dele, ele é muito acima da média, né? Muito acima. Então ele tem que cuidar muito qual time que ele vai se transferir pra Europa também, porque lá, além de aumentar o nível do futebol,
aumenta o nível com as outras pessoas que brigam pela titularidade com você. Que nem hoje o Endrick lá no Real Madrid, ele só tem o Mbappé, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rodrigo. A concorrência é forte, é pesadíssima, pesada. né? Então você tem que cuidar muito nisso também. E o Inter, me arrisco a te dizer aqui, ó, Jason, você acha o Léo Ortiz um ruim zagueiro? Olha como é que ele saiu do Inter, hein? Faça como o Jason, como o professor Rafael Chagas. Alô, Rafael, aquele abraço, o famoso Jair Ventura, aqui de Passo Fundo. Faça como eles, manda o seu recadinho, deixa seu like, vá até o Facebook lá do DNA Grenal, também da Rádio do Mate. Manda sua pergunta aqui para os guris que eles já respondem. O Lierson Rodrigues, Thiago, manda aqui, ó. Bom dia, guris. Hoje placar 0-0 até os 48 minutos do segundo tempo. No contra-ataque, gol do Nico Lopes. Barbaridade. Olha, olha só, tomar um gol do contigo. Nico Lopes, hein? Apesar que o Nico Lopes Que destruiu com o Bahia, Felipe. né? E isso que é meu corretor, o nosso querido Lierson Rodrigues, né? Imagina se ele não tivesse É parceiro do Viterbo? Grande Lierson. abraço. Pelo amor de Deus. Viu? Se isso acontecer, Lierson, amanhã tu trabalha home office, tá? Não passa perto do patrão. Cara, o Viterbo já anunciou aqui, ó, que se o Inter ganhar, tudo bem, amanhã vai ter cafezinho, vai ter a massa folhadinha lá, um pãozinho de queijo, tudo, né? O café da manhã. O café da manhã. Agora, se o Inter perder com o gol do Nico Lopes, amanhã eu vou estar de home office. Não, amanhã o Lierson leva daí, só pra parar de ser bobo. Cara, mas a ideia dela foi legal, né? 0-0 até os 45 e gol do Nico Lopes. Esse cenário aí é... Não, mas aí, é pra machucar o Viterbo daí, hein? aí complica esse é um pouquinho. Apesar que o Nico Lopes acabou com o Bahia, né? Aqui no Brasil. Ele foi muito bem nos últimos jogos ali, Thiago. Ele ressuscitou, né, o Nico Lopes aí. O ataque é ele, daí tem o Vargas que é no banco também, né? Também. Tem aquele, é o Casares que está lá ou é o outro? Acho que é o outro que... esqueci o nome do rapaz que era o Atlético Mineiro. Tem vários brasileiros jogando no Nacional. Não, então é o Casares. Acho é o Casares, tá lá. É o Casares que tá lá também. Tem ele, conhecido, né? O zagueiro aquele é Quartz, acho que é, né? Faz 50 anos que joga futebol aquele rapaz lá. Pra você ver a fase que os nossos atacantes da dupla aqui estão, né? A gente fala do Nico Lopes e me arrisca a dizer que o Nico Lopes jogava de titular na dupla hoje. É de se pensar, né? Mas mesmo assim ainda é fraco. Hein? Não, fraquíssimo. Ainda fraquíssimo. assim é fraco. Não resolveria nada. É complicado. Mas... O que chama atenção é o Wesley, cara, no ataque do Internacional. Porque o Borré e o Valência, eles vêm se mantendo nessa mesma lenga-lenga aí, né? Nenhum quer ser titular, nenhum quer ser goleador, enfim. Mas o Wesley vai fazer um gol, Viterbo. Cara, nós vamos passar pro mês 6 daqui a pouquinho. Mas o Wesley, ele é um atacante que ele nunca foi de fazer gols. Ele fez gols numa passagem pelo Inter onde ele se destacou. Entendo. Mas o papel dele não é esse, Compreendo, né? Viterbo, mas ele é o segundo jogador e está mais próximo da área. Ele Não. tem que ajudar o teu ataque a balançar as redes. Mas é isso aí que a gente está falando. O ataque do Internacional há muito tempo ele está vindo cometendo erros. Nós não temos um 9 que a profissão seja fazer gols. O Internacional precisa, não o Internacional, os times precisam de um atacante que faça 20 gols por ano. O Inter falta aquele caneludo que só faça gol. Que não sabe jogar nada, mas que a bola dê nele e entra. Falta um Leandro Damião de 2017 ali dentro do Internacional. Alguém que não jogue nada. Aquele que a bola bate nele sem querer e entra. Que é a obrigação do centroavante. É o único jogador que não precisa jogar nada. Se bater a bola no joelho dele e entrar, a parte dele no jogo ele fez. Ele tá ali pra isso. Um cara com raça, que nem o Fernandão da vida, que você jogava por cima de goleiro, por cima de tudo e fazia gol e já era. E do jeito que a bola vem, tentar definir. Hoje em dia os caras querem, sei lá, tentar fazer o que não estão conseguindo fazer. Então vamos fazer o beabá ali e fazer a bola sacudir a rede. Pois é, Viterbo. Passando pro Campeonato Brasileiro, então, o Internacional que volta a campo, então, deixa eu confirmar aqui, né, para nós não... Próximo domingo, 20h30, no estádio Beira-Rio, Internacional e Mirassol. Só corrigindo aqui, Thiago, o Casares está no Independente Del Valle, tá? Desculpa, então, falei. Quem que é lá? Eu nenhum deles. Mas tem o Otero, tem alguém não, lá? Acho que o Otero também não. Então, tem então o Vargas e o Nico Lopes. Ah, não, Só? é o Rômulo Otero, mas eu acho que não é o mesmo. É o mesmo. É o Rômulo Otero. Então, eu só troquei os dois, porque os dois jogaram aqui no Brasil. Isso, é o Otero. É o Otero, tá lá. E esse jogo aqui, Viterbo, perigoso pro Internacional, tu acha que ele vai poupar atletas nesse jogo ou não? Cara, depende do resultado hoje. Cara, não é nem o resultado de hoje. O Internacional, a gente fica tirando onda aqui com o Grêmio, brincando com o Grêmio, que faz parte da grenalização.
Mas o Internacional ele tem grandes chances de entrar em campo contra o Mirassol e estar na zona de rebaixamento. Quando entrar, possivelmente, antes de começar o jogo. A nossa maior vergonha é ver o Grêmio na situação degradante que está. Horrível. O Grêmio é um time que não está mostrando força nenhuma. Os paulistas já estão tirando onda que o São Paulo não ganha ninguém até enfrentar o Grêmio sábado. Porque aí sábado vai ser o dia que eles vão ganhar. Empate, né? 8 jogos, mas agora 6 empates. Tem comentarista dizendo que vai vestido de patati e patatá se o São Paulo não ganhar do Grêmio. Ou seja, estão levando o jogo como ganho porque é contra o Grêmio. Ou seja, o Grêmio está virando chacota. Ok, ponto. O Internacional, quando o Grêmio entrar em campo, estará na tabela atrás do Grêmio. Exato. Só não ficará atrás do Grêmio se o Grêmio realmente perder. Exato. Ou seja, mas começar. Eu já fiz brincadeiras. E se um dos dois ganhar, passa o Inter também, Vitor. Não, mas o passar o Inter é por isso que eu digo, o Inter possivelmente vai entrar na zona de rebaixamento até o momento de entrar contra o Mirassol em campo. Mas os printeiros de plantão já vão fazer o print do Grêmio na frente na tabela do Brasileirão do Inter e já vão ficar publicando antes mesmo do resultado. Porque sim, eles têm que fazer isso, porque é uma vergonha pro Internacional do jeito que começou o ano, hoje com o Grêmio horrivelmente do jeito que está, estar na frente do Internacional na tabela do Brasileiro. A rodada não está completa, mas estará na frente. E isso não poderia ter acontecido. Esses dois comentaristas aí que... Um deles vou falar Patati e Patatá. Esses dois aí não vai mudar nada. Eles só vão estar com eles já são o Patati e Patatá. Já são todo dia, entendeu? Só vai mudar a fantasia. Não, mas é só um comentário de que assim, eles estão levando o jogo contra o Grêmio como ganho. Não, mas eu acredito que sim, Vitor. E no momento, se eu fosse um torcedor são paulino, eu não aceitaria uma vitória em casa contra o Grêmio. Eu tô falando do meu time mesmo. Eu aceito a realidade que o meu time vive hoje. A gente tem que mudar muito. Se na janela a gente não contratar no mínimo 4 atletas que chegam aqui diferenciados, que pega a camisa assim e digam, não, opa, mas eu vou jogar. 4 para titular, né? Não para dúvida. Para grupo não adianta nada. É só para juntar mais pessoas aqui. Daí não adianta nada, entendeu? Tem que trazer, na minha visão, um zagueiro ou 2, urgente, tá? Um zagueiro pro lado direito, urgente. Eu traria 2 só, não um só. Desculpa aos gremistas que gostam. E para mim o Kahneman é ex-jogador, entendeu? Não consegue mais atuar. Se confirmar ali a lesão do menino ali do Serrote, que também é fraquíssimo, entendeu? Não, já confirmou o Grêmio. Não, quebrou. Quer dizer, desculpa, confirmado. João Pedro aí de um tempo. Me arrisco a dizer que vão ter que trazer um lateral direito também, porque esse João Lucas é horrível, tá? Alô, Daniel Dreyer. Olha a frase do Anderson, hein? Que o Daniel Dreyer diz sempre que o... João Lucas, isso, né? Isso. É o pior lateral direito da história do Grêmio. Não é o pior, mas tá entre os piores. Eu me arrisco em dizer que o pior era aquele Wallace que veio do Chelsea, hein? Isso. Não veio de pouca coisa, não. Mas teve o Tony, teve uns quantos bravos aí. Barbaridade. Aí você pega, Thiago, o Cuejar aí, que, infelizmente eu acho que vai dar certo, mas ele vem de um futebol amador, então vai ter esse tempo e a gente não tem esse tempo para esperar ele retornar num nível profissional novamente, porque ele estava jogando para brincar. Ele jogava num amador que ganhava um absurdo de dinheiro. Mas eu acho que esse ainda vai dar retorno, entendeu? Então eu acho que falaram no Wallace, eu acho que seria uma boa contratação. O Wallace chegaria aqui um volante que é diferente, entendeu? Tá no banco lá no Cruzeiro. Mas é que lá a competição também, né, nessa posição não tá tão fraquíssima também, Thiago. Eu assisti uns jogos, até ele foi razoavelmente bem. Eu acho que precisaria de um meia, tá? E mais um atacante de ponta urgente. Se não contratar nessas posições que eu falei aqui, me arrisco a te dizer que nós vamos sofrer até o final do ano. Não iremos cair porque tem times piores, entendeu? O Grêmio tá tendo sorte o ano passado e esse ano de nós não voltar para uma B porque tem times piores. Eu faço a leitura correta do meu time. Tá fazendo de tudo para cair, não, né? Tá se puxando. Mas Anderson, entendeu? Assim, jogadores do Brasil o Grêmio não vai contratar. Não, mas abre a janela agora, né? Tem vários, né? Tem Brasil, tem fora, vai. Por exemplo, mas até abrir a janela, aí é a mesma preocupação que nós temos hoje com o nosso. Hoje, por exemplo, eu vejo que Valência sequer joga mais pelo Inter. Pra mim, não joga mais. Porque ele vai se recuperar só depois da parada pro Super Mundial. Tá? Foi coxa a lesão dele? Grau 2. Já não é uma questão simples. E aí, segundo, depois ele volta, fica em retreinamento, aquela função, termina o ano e ele já pode assinar pré-contrato. Assinando pré-contrato contra o time, esquece, ele não joga mais. Pra mim, não joga mais. Tá? No Internacional, pra mim, não veste a camisa. Não, o segundo semestre joga, ele não vai sair, mas joga. Ok, mas na minha opinião, não. Entendeu? Aí Borré, você recupera da lesão, inclusive tá bem adiantada a recuperação do Borré, mas aí o reserva imediato, Luca. Nós precisamos de um camisa 9 urgente. Só que, por exemplo, que nem a gente está comentando, que eu falo com os outros colorados,
Nós temos que resolver o problema agora, porque senão vai chegar depois do Super Mundial e talvez nós não estejamos mais em campeonato nenhum, fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores. E o Grêmio, cara, o CSA tá vindo aqui semana que vem por um empate. Eu vejo vejo o Grêmio fora da Copa do Brasil. A mesma coisa que vocês, eu também. Então tu acha que é um absurdo o Grêmio não conseguir ganhar do CSA em casa e você acha que o bom é ganhar de 1-0 do Maracanã, do Super Inter? Mas claro que foi uma vergonha ganhar de 1-0 do Maracanã. Mas daí você diz que o momento de vocês não é terrível. Mas eu não tô dizendo o contrário, eu tô falando bem o contrário disso, Anderson. Eu tô dizendo que o momento da dupla é horrível. Então, periga, nós não temos soluções que nem tá dizendo, se não buscar jogadores. Cara, o problema é que tem que solucionar hoje. Não adianta buscar quando abrir a janela, pode estar fora de tudo, aí vai buscar pra quê? Pra ficar em 13º no Campeonato Brasileiro? Não busca mas com certeza aí hoje... volta o título Copa ficar na frente do outro. Mas aí tem que solucionar. Mas com certeza, hoje os contatos já está tendo, né? Só que agora abre o dia 10 de julho, abre a janela. Mas o que eu quero dizer? Cara, é que nem tu tava falando antes dos guri. Velho, desculpa. Guri que joga bola com 16 anos de idade, ele não pode ser colocado numa vitrininha. Ai, pobrezinho do menino, vai sobrecarregar, vai ter probleminhas psicológicos. Velho, bota esses guri a jogar. Eles resolveram viver do futebol. Eles têm que carregar esse peso. Mas é e é impossível. Não, é impossível. Né? É impossível o Grêmio e o Inter não ter na base, Anderson, jogadores para tentar vir suprir essa posição que está carente hoje. É o que eu te falo, base é totalmente diferente do profissional. Você pega hoje a base do Inter, eu me arrisco a te dizer que o Inter deve ter entre atletas de 16 a 20 anos, vamos se arriscar a dizer uns 70 meninos, que deve ser mais. Porque a gente tá falando de 16, 17, 18, 19, 20, tá falando de 5 categorias. Pode puxar muita tem muito gente, mais, tá? Viterbo, tem anos que nenhum profissionaliza. Mas não profissionaliza. Quantos anos faz que o Inter não vende um atleta oriundo da base? Mas eu sei que isso é um problema, mas não profissionaliza por quê? Porque os caras não puxam os guris. Não é, velho, Viterbo, quando o futebol base é diferente do quando o Santos parou de puxar os guris da base, que eram os chamados guris da Vila, agora o Santos está querendo só comprar jogador. Olha o que está acontecendo com o Santos. E quando ele puxava os guris da base, o que acontecia com o Santos? Cara, a gente olhava os jogos, eram umas crianças jogando contra os times aqui do Sul, contra todo mundo. Porque tem anos que não nasce ninguém. Tem anos que nasce ninguém. É que não nasce por quê? Tu não bota uma geração jogar. ali que tinha uma água benta lá, né? Que os caras tomavam. A base tem que cuidar muito. Mas, Thiago, e quanto tempo antes dessa geração eles ficaram sem ganhar? Isso é futebol. É assim, o Grêmio vendeu nos últimos tempos. E vendemos alguns Peugeot como o Mercedes, tá? Porque vendemos o Pedro Rocha, o PP, o Cebolinha. Que tá lá no Botafogo agora, o Elias Manuel? Natan Fernandes. Os dois. O Elias também tá lá. Aí você pega, cara, tem anos que não vai ter o Grêmio. Quando o Grêmio, antes ali o Inter lançou o Nilmar, teve o Damião, não é da base, mas começou novo aqui. O Inter vendeu vários atletas ali. Agora tem anos que não vai puxar. E o Grêmio em 2021 nós caímos pra base por acreditar numa base podre. Era muita gente da base. Junto. Aí queimaram vários guri. Até aquele Wanderson que ainda teve sorte que um clube lá de fora, alguém olhou com o olho diferente, ele sendo rebaixado aqui. E foi muito criticado aqui. Vários gols que nós caímos foi por cima dele. Passou por ele. Entendeu? E poderia ter queimado o cara. Esse ainda teve sorte. Mas às vezes, um guri nessa idade, você pode destruir a carreira do guri. É difícil. E não é todo dia que nasce um Neymar, nasce um Hendrick, um Estevão que faz diferença. Ninguém tá pedindo um jogador que faça diferença. A gente tá pedindo um jogador que vai lá e cumpra a função. Cara, mas eles não vão cumprir. Mas aí você não bota, não vai mudar nada. Cara. Aí é que tá o detalhe. Me diga hoje, faz uma pesquisa aí nos clubes brasileiros e me dê... Tem 20 clubes na Série A. Me dê 5 jogadores de 16 anos que é titular ou 17 anos que é titular nesses clubes. Não tem. Mas é isso que eu tô colocando. Mas então todos os clubes estão errados. Não, mas não é. Qual clube que tá provando que tá certo em fazer? Mas, homem, tem lá cara que trabalhou a vida inteira com futebol. Então tu tá dizendo que os caras não entendem nada. Não é que não nasce. Aí você tá queimando os caras da base do Inter do Grêmio. Mas não é, não nasce. O cara assiste e não vê. Tu vê os caras da base jogar... São craques, chega no profissional, não vai. Falava daquele Mamute, eu morava em Bento Gonçalves. O Grêmio fazia pré-temporada lá. Nossa, esse Mamute queimava o treinador que não colocava o Mamute jogar. Cara, o cara não sabia correr de calção, cara. Jogar base é diferente de profissional. Você pega quantos caras que vieram aqui, o próprio Jean-Pierre, na base, seleção brasileira, craque de todas as seleções, cara.
tanto que chegou parado de futebol, agora voltou, tá no Ipiranga novamente. Então não dá para se basear na base. E jogar, eu acho que esse cara é um ativo bom do Inter. Não tô dizendo que ele é ruim esse Ricardo aí. É Ricardo, né? Ele não é ruim, ele é um ativo bom do Inter. Futuramente ele vai ter sucesso. Agora você colocar o guri num jogo desse, saindo jogando, na minha visão, eu tô dizendo, eu acho que ele tem que ser uma alternativa. Agora você, no segundo tempo, ele entrar, tudo bem. Agora você iniciar com o cara e jogar essa responsabilidade no cara no jogo mais importante do ano. Se não tem, não quer colocar o Luca, então faz um esquema com outro atacante, dois atacantes de lado de campo, muda um pouco o esquema do jogo. Que eu acho que é o que o Roger devia fazer também. Não tá dando certo dessa forma, muda o jeito de jogar, entendeu? Isso aí, então lembrando, Nacional e Internacional, hoje partida decisiva, 19 horas pela Libertadores e já pelo Campeonato Brasileiro, então no próximo domingo, 20 horas, Internacional e Mirassol. Rapaziada, vamos falar então do Grêmio, já estamos falando, né? Vamos continuar falando do Grêmio. Grêmio que enfrenta o São Paulo no próximo sábado, 21 horas lá no Morumbi. Partida para mim difícil para o Grêmio, né? Como tem sido todas. Antes, vamos falar da Sul-Americana, que o Viterbo tanto está esperando para falar da Sul-Americana, Anderson. Tivemos na última terça-feira na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Godoy Cruz 1, em mais um jogo, Anderson, mais do mesmo, que não apresentou nada de diferente, as mesmas falhas. Sempre, o Grêmio tem uma coisa assim, o Grêmio ele sempre toma gols em falhas individuais, coletivo e individualmente. Se o coletivo não entrega, o individual vai entregar. Godoy Cruz é o líder com 11 pontos e vai ficar na liderança, porque dificilmente vai empatar com o poderoso Atlético Grau, né? Grêmio é o segundo com 9 pontos, estaria hoje classificando para jogar a repescagem da Sul-Americana. Atlético Grau tem 3 pontos e o Esportivo Luquem com 2 pontos, os dois já eliminados. Que partida fez o Grêmio mais uma vez na sua arena, né, Anderson? Impressionante como o Grêmio deixa as outras equipes com a posse de bola. Tudo bem que o momento do Grêmio não é de ter a dominância do jogo, mas dentro da tua casa, Anderson, frente aos poucos torcedores que estavam lá e frente de um fraquíssimo Godoy Cruz, não é de se esperar mais? Não, com certeza, né, Thiago? Mas esses gols que você falou aí tá sendo muito individual. Com o Mano, se não me engano, o Grêmio tomou 8 gols, 7 gols foram por falhas individuais. Aí fica difícil, né? Aí você coloca na conta um Serrote, 3 Volpe e 3 Gemerson. Aí fica difícil. Mas eu vejo assim melhoras, Thiago. Melhoras. Pelo menos assim, do que a gente via do Quinteiros, não que sejam uma melhores que enche os olhos e agrade, entendeu? Mas olha como o Viterbo falou, como o Viterbo falou, o Quinteiros não teria como. E desculpa o Mano, eu acho que o Mano e o Filipão são as pessoas certas para tirar o Grêmio dessa situação. Só que é inaceitável o Mano querer ressuscitar o Natan Pescador. Aí o Grêmio jogou fora um tempo contra o Bragantino, 45 minutos, o Grêmio disse pro Bragantino, eu vou jogar com 10, faça gol em nós, entendeu? E felizmente, se naquele momento... Se for a tua solução, não, Anderson, não tem como, aí... não tem como. Aí não sei o que passou na cabeça do Mano, se de repente ele quer dar uma direta para a direção, que precisa de contratação, mas não tem como. O Natan Pescador, hoje, eu não sei porque ainda o Grêmio não cedeu, não pagou para alguém, para não atrapalhar mais e não colocar o risco de alguém colocar ele jogar novamente. Eu acho que ele fez isso aí, Anderson, para mostrar para a direção e para a torcida assim, ó. Fiz mudanças, É o que tem. E para os jogadores também. Dei chance para todo mundo de eu ver pessoalmente jogando e para a direção, ó, tentei com fulano, ciclano, tentei ressuscitar um ali que estava escanteado, também vi que já não dá. Preciso de jogadores. Anderson e Viterbo, eu não sei se vocês vão concordar. Se eu fosse da direção do Grêmio de Inter, eu faria assim, cara. Monsalve e Cristaldo. Eu tentava liberar alguém e trazer o meia. Não, o Cristaldo. É a primeira coisa. Cristaldo. No Internacional, Borré ou Valência, eu tentaria liberar alguém e traria o... Só que agora também, Thiago, desculpa, cara. eu vou discordar um pouco de você. Não tô dizendo que ele tá... Que tá rendendo um monte, que é um grande jogador, mas você pega o Monsalve, quando o Monsalve vem jogar na dele contra o Bragantino e contra o Godoy Cruz, ele já mudou de nível. Contra o Godoy Cruz ele dá uma bola na trave, ele criou chances de gol, e contra o Bragantino também. Mas bem lembrado, Anderson, mas assim como o Quinteiros, o Mano também coloca ele na ponta Isso. esquerda, aí não tem Mas como. um jogador que nem o Monsalve não pode errar uma bola daquelas e bater na trave, tem que fazer o gol. Mas senão ele- daqui a pouco a torcida começa a criticar. Não, mas ele driblou, o cara, Vitor, foi baita uma jogada. Não, ali... A jogada do Entendi Ricardo a ironia dele. A jogada do Ricardo Matias também foi maravilhosa, ele cabeceou e errou.
Não, Pra te ver. mas daí É não dois foi ele que pesos fez e a uma jogada, medida. ele cabeceou de dentro do gol, cara. Não tinha um centroavante e perdeu um gol de cabeça daquele. Desculpa, não tem cabimento, Mas não cara. tem um jogador com o potencial do Monsalve errar um gol daqueles também. Ah, foi totalmente diferente. Uma jogada criada por ele. Quem criou a jogada do Ricardo Matias, não sei se foi o Aguirre ou quem que criou o lance lá. Pra resolver ali, ó. O Vitinho tem condições de jogo ou não? Condições físicas do jogo? Não, ele tá relacionado, tem condições? Eu colocaria hoje e fazia diferente. Colocaria Vitinho, Wesley Mas o aberto. Vitinho também vem espetáculo. abaixo, né? É, mas, o Tabata, Thiago... cara, que tem que jogar. O Tabata tem que Esse assumir. Tabata é terrível, cara. Antes de nós continuar a discussão aqui, o debate, rapaziada, olha só, quero falar de quem tá sempre aqui junto conosco, né? A MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, o Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, aqui Rancho Sacolas Econômicas, @Artcreation, Ervateria Casa do Mate, Barbearia Dom Diego e JR Soluções, são os nossos parceiros, os nossos apoiadores aqui do DNA Grenal. E o Viterbo vai dar um recadinho para quem não pegou antes, então, da MVA. Cara, para não ficar maçante e falar novamente sobre o nosso novo lançamento do bairro Boqueirão, que é um empreendimento maravilhoso, eu só quero passar para todos que estão nos ouvindo aí que hoje de tarde a nossa agenda está quase ela lotada. Amanhã, que é sexta-feira, nós temos agendamento já, uns 3 agendamentos de manhã, uns 4 agendamentos de tarde, e sábado está quase lotada a parte da manhã, ainda temos horários para receber os clientes lá na parte da tarde. Então, assim, ó, Sucesso, então. graças a Deus. Então, assim, ó, nós somos especialistas em empreendimento em venda de imóveis na planta. Entendemos e podemos dar um suporte 100% eficaz sobre financiamento habitacional. Então procure a MVA Passo Fundo, que nós estamos com um lançamento maravilhoso no bairro Boqueirão, apartamentos de 1, 2 dormitórios, enquadrando por financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, entrada parcelada e facilitada diretamente com a construtora. Então é um verdadeiro home resort no bairro Boqueirão, com piscina, salão de festa, lavanderia, enfim, completíssimo. Procure o pessoal da MVA que a gente vai estar Qual que é o apresentando. Instagram da imobiliária lá, Viterbo? @MVA Passo Fundo Imob. Ponto Isso. Imob. Isso aí, ó. Siga lá então, entra lá em contato com o pessoal da MVA da MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários e tire todas as suas dúvidas com essa galera, como diz o Viterbo, especialistas em negociação, tá bom? Não tem desculpa de não sair do aluguel, né, Não, Viterbo? Não inclusive- sai do aluguel quem não quer, né? Inclusive, se quiser sair do aluguel, pessoal, nós aí, eu falei de novo e vamos repetir agora o que nós vamos ter. A nossa audiência, ela oscila bastante de programa para programa. Segunda-feira eu já comentei aqui, estamos organizando com o pessoal da Rádio do Mate para nós fazermos um podcast falando sobre financiamento habitacional. Por quê? Reprisando para vocês aqui, hoje o valor de um aluguel, às vezes o valor da prestação do financiamento fica menor do aluguel que você está pagando. Escutaram bem, pessoal? Repete aí, Viterbo. Muitas vezes, conforme o imóvel que você está comprando, o valor do aluguel é mais caro que o valor da prestação que você vai pagar pelo seu imóvel. Muita gente não sabe disso. Mas 90% não sabe. Claro que para algumas pessoas ali vai pagar o aluguel e o valor da prestação junto vai ficar caro. Calma, você não paga o valor da prestação do seu imóvel na planta, você só começa a pagar depois que você recebe o imóvel. Então é outra Depois informação que estiver lá muitas dentro, pessoas- Viterbo. Só depois que entrar para dentro do apartamento. Olha aí, entendeu? também Então- muitas pessoas pensam assim, mas daí a parcela é tanto, mas eu tenho que pagar mais a eu parcela pago lá. tanto de aluguel, vou pagar mais a parcela do apartamento. Não, o apartamento você começa a pagar após receber o imóvel. Então, por isso que eu digo, vamos tirar dúvidas no podcast aqui com a Rádio do Mate. Nós vamos estar fazendo, republicar recortes, depois estamos alinhando os detalhes finais, mas procure o pessoal do MVA Passo Fundo para a gente poder dar uma consultoria totalmente gratuita para você, explicando todos os detalhes de como que funciona essa parte de financiamento, pessoal. Isso aí. Olha só, Thiago, queria mandar um abração para o David, a Luzi e a Helena, que estão lá nos Estados Unidos nos assistindo, tá, Thiago? Um abração aí, que legal. Estão hein? lá Obrigado em- pelo carinho, pela audiência. Em Logan, é Utah, se não me engano, tá? Que é show. Estados Unidos aí ligadinho no programa. Um abraço também para o Senna, tá? Você que está pensando em trocar seu automóvel aí, adquirir aquele semi-novo com qualidade, vá até o Álvaro Veículos lá, falar com o famoso Caruncho. Conhece Caruncho? Jogou futebol com o Caruncho? Caruncho vai Bom bem, jogador, né? Caruncho, Bom né? jogador, hein? Bom Caruncho jogador. hoje ajudaria o meio campo do Grêmio, eu acho aí, né? Alô, Caruncho, tá em forma aí? Ó, vamos mandar um recadinho lá pro Mano Menezes. Então um abraço aí pro Senna, pro Álvaro e pro Caruncho aí. Robson já, na verdade, né? Não Caruncho, né? Caruncho é pra nós, né? Robson já. Mas né? eu acho que se falar só Robson, até ele vai saber que a galera só conhece como Caruncho, né? Caruncho. É, isso aí. Já que estamos falando de abraços aí importados aí, né, Anderson? Tem que mandar um abraço para o seu Orlando Rodrigues, mais do que especial. Ah, Que na sim. última Terça-feira, eu acho. terça-feira, né, estava de aniversário.
E eu vi suas fotinhos lá, seus vídeos, hein, seu Orlando? Tava num restaurante, Anderson, olha, tinha um vinho de 38 mil reais naquele restaurante lá. Não sei se ele chegou a tomar ou não, mas eu vi em cima da mesa lá, hein? Não, com certeza. 38 mil o valorzinho daquele lá. Tenho medo até de pegar, né? Pra chegar a derrubar, tem que trabalhar anos lá pra pagar isso O aí. rapaz fazendo 20 anos tem que comemorar bem, né? 20 anos, seu Orlando. Acho que um pouquinho mais, né? Se ele nos convidar, aí a gente vai no Mas- final de semana lá pra aquela carne, aquela resenha E da conhecer esse aniversário. restaurante, né? Claro, não, aí eu não vou chegar nem perto desse vinho aí, né? Não, essas garrafas de vinho Deixa melhor longe. deixar um pouquinho longe. É que nem o time do Grêmio, né? A bola quando chega perto, os jogadores têm que sair um pouco de perto da bola, né? Não. Porque senão se complicam. Tem algum. Vou só confirmar pro grande amigo nosso aí, de repente tá nos assistindo, o Ivandro Puff. Tem alguns jogadores realmente no Grêmio que vão bem, sem a bola. O problema é que não tem a bola. Alô, Puff, vou mandar um abraço pra ti também, então. O famoso, o Ivan, o famoso Puff aqui de Passo Fundo, né? Ele diz que o time do Grêmio, ele tem jogadores ali que vão bem, né? Cada um vê um jogo de um jeito, né? O Eu problema é já. quando tem a bola. Eu já vejo. É que já nem o discordo pessoal tá pouquinho. brincando agora, né? No último jogo o Grêmio foi muito bem. Até o momento que começou o jogo. Olha aí, viu, seu Ivandro? Então, um abraço pra ti, Ivandro. Sei que tu tá sempre junto conosco também. Grande figura, grande amigão nosso aí. Seu Orlando, então, olha, já passou seu aniversário, mas eu quero refrisar o que eu já lhe falei também, né? Muita saúde, muita paz. Aproveita esse novo ciclo que está se iniciando aí, tá? Tudo de bom em sua vida. Continue nos assistindo lá, continue nos mandando mensagem, que nem o senhor sempre faz aí. Um abraço pro senhor, a sua esposa, a dona Nádia Teixeira, né, dona Nádia? Alô, Nádia. Um abração também para os seus filhos, o Lucas, o Roger, a Simone e a Celine. Família lá de Caxias do Sul, que tá sempre ligadinho conosco. Um abração ao pessoal de Machadinho, aqui no Rio Grande do Sul também. A figura lá do Jackson. Alô, Jackson, aquele abraço. Tá sempre junto com a Rádio do Mate, né? Que legal, que bacana. Anderson, falou em que o Grêmio tu viu melhoras. Tu vê evolução mesmo nesse time do Grêmio? Me mostra, me fala. Não, eu não vejo assim melhores, Thiago, de você ver o que a gente espera do Grêmio, entendeu? Mas a gente comparando do que a gente estava vendo há dias atrás, entendeu? Eu vi um Grêmio que passa pelo São Raimundo na Tu camisa. sabe que os números do Mano Menezes são idênticos aos números do Quinteiros. Com certeza, Thiago, mas é um começo de trabalho totalmente diferente, né? Agora, Só um pouquinho antes que o pessoal comece a me criticar, não estou falando do trabalho do Mano, porque é o mesmo elenco, são os mesmos jogadores, então é difícil realmente mudar em tão pouco tempo. olha só, Thiago, você pega o Atlético, tá? Que o Quinteiro sofreu. O Atlético tem 7 jogos na Série B, 6 pontos conquistados, tá? Na Série B. O Grêmio vai lá e passa nos pênaltis, porque o goleiro dele entregou 2 gols para nós. Senão, aqueles nós gols tínhamos lá. sido eliminados da Copa do Brasil. O São Raimundo teve chance de matar o jogo contra o Grêmio, tá? Não matou, o atacante perdeu o gol no finzinho lá, fomos pros pênaltis, Exato. enfim, tá? Então, Thiago, o trabalho do Quinteiros, a herança que o Quinteiros deixou é zero. terrível, terrível. É Zero. Zero. Além do Mano chegar com um elenco fraquíssimo, um trabalho começado do início. Então o que eu vi o Grêmio sendo tomar 2, 3 gols, era o que vinha acontecendo. O Grêmio tomou 3 gols do Atlético, entendeu? Hoje nós enfrentamos o Bragantino, tudo bem, o Bragantino não vai ser campeão brasileiro, mas hoje ele está entre os líderes do brasileiro. É um time que hoje vem se fazendo frente aos demais, tanto que ele está na posição lá entre os líderes. E nós jogamos contra o Bragantino, nós tomamos 1 gol só. É terrível, mas nós vamos comemorar porque nós não tomamos 2 gols mais, entendeu? E qual é o alento, Anderson? Se não até não chegar alguém, o que o Mano Menezes pode fazer para esse time? Não, a gente vai sofrer dessa forma até o dia 10 Não de julho. muda muito, até né? o dia 10 de julho. Não há um alento, uma esperança. Não tem o que mudar. De junho, desculpa, né? E não tem, com esses atletas, Anderson, eu acho que não tem o que mudar muito. Não tem, assim... Tu vê um jogo do Grêmio e diz, não, hoje o Grêmio se portou bem, jogou bem, na medida do possível. Do início ao fim, sempre vai ter alguma alternância, né? É esperar abrir a janela, Thiago, e chegar essas contratações nessas posições que a gente comentou, né? Eu imagino que um zagueiro e um camisa 10 e um ponta e um volante seja certo que o Grêmio irá trazer, entendeu? Se não acontecer isso, a gente vai brigar de novo. Um abraço para o Reinaldo Pérez, que está assistindo, sabe aonde, Anderson? Sabe aonde, Viterbo? Ali pertinho, em Hong Kong. Oh, pertinho. Grande Reinaldo Pérez, um abraço para ti, toda a tua família aí. Já esteve aqui no estúdio da Rádio do Mate. Olha, as portas da Rádio do Mate estão abertas. Quando você quiser contar outras histórias aí, Reinaldo, ele que tem uma escolinha de futebol lá em Hong Kong, foi atleta profissional, então grande figura, grande parceiro nosso. Um abraço para ti e a todos da tua família aí, Reinaldo, tá bom?
E o rapaz que come tartaruga, esse. Viterbo, já comeu tartaruga, não, Viterbo? Não. O cara lá diz que é direto lá, ó. Ô, Reinaldo, grande Reinaldo. Esse Grêmio aí, Viterbo, agora, falando sério, não sei se tu vai conseguir, né? Porque eu sei que tu tá afim. Tu assistiu esse jogo contra o Godoy Cruz? Como eu já falei aqui há vários anos na minha vida, eu já disponibilizo 4 horas da semana para ver jogos do Inter e do Grêmio. Eu assisto todos sempre. Mais do mesmo? Mais do mesmo. Um time desorganizado. Agora o Anderson falou antes ali, jogadores fora das suas posições tentando fazer milagre. E, cara, tá complicado. Nossa situação vou concordar com o Anderson agora aqui. A nossa situação da dupla Grenal tá uma vergonha. O Internacional passa por um momento instável. E o Grêmio é um time que está se mantendo desde o começo do ano fraquíssimo. Não muda muita coisa. Parece que eu vou ser clubista, mas o Inter está passando por um momento estável. O Inter tem um elenco melhor do que o do Grêmio hoje. O Grêmio ele tá numa pode fazer um pouco a diferença. E o Grêmio tá numa posição, cara, que velho, sul-americana. Se o Grêmio ganhasse, era primeiro colocado no grupo, tinha menos de 10 mil pessoas. Cara, ninguém mais está acreditando no Grêmio. O Mano e o Felipão vão ter que fazer alguma coisa para sacudir, porque, tipo, não adianta nós ficarmos aqui agora, quando abrir a janela. Cara, quando abrir pode ser tarde. O que eles vão fazer? Não sei, ganho bem para isso. O que o Roger vai fazer hoje no jogo contra o Nacional? Não sei, ele ganha bem para isso. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa. Tu ouviu que o Anderson falou, né? Ele disse, qual é a melhor, qual é a evolução, o que pode acontecer de novidade? Não tem. A partir da janela se trazer jogadores assim. Que esse time Viterbo do Grêmio, ele já mudou de treinador e é a mesma situação, é as mesmas peças. Até tem trocas ali, mas ninguém quer jogar. Parece que ninguém assim diz, dá a bola pra mim, que eu vou tentar alguma coisa, que eu vou tentar resolver alguma coisa. E detalhe, tá? Não tem um que consiga fazer quando isso. Quando contrataram o bracinho do Jacaré, mão de alface, eu falei, espero que ele fique de titular no gol. O gol que o mão de alface lá tomou ali, cara, pelo amor de Deus. Nem foi com tanta força. Né? Cara, bateu literalmente nas mãos dele e a bola entrou. É complicado. Olha, o Gemerson, até nós estávamos falando no programa da rádio na segunda-feira, que o Gemerson tem os melhores números em relação a defesas, cortes, mas quando ele falha, não, mas é números, né? Não, sim, mas sim. Quando ele falha, velho, ele compromete tudo no jogo. Então são dois jogadores que, por mim, eu espero que eles fiquem de titulares, que não saiam, mas só que aí eu, isento, falaria, cara, o Palmeiras que é o Grando, será que ele é tão ruim assim? Porque se o Palmeiras que é o Grando, não é só para cumprir elenco, é para quê? Se o dia que o goleiro titular deles precisar ou não puder jogar, o Grando será o goleiro titular. Então, se eles estão analisando o Grando em treinamentos e vendo o retrospecto do cara, será que ele não teria que estar assumindo o gol do Grêmio? Responde essa, Anderson. Não, eu não acho o Grando um mau goleiro não, tá, Viterbo? Eu acho que o Grando pegou uns anos com o sistema defensivo do Grêmio muito fraquíssimo e acabava estourando o goleiro. Mas eu não lembro assim de dizer assim, perdemos esse jogo pelo Grando, entendeu? Agora estão perdendo jogos pelo por causa do Volpi. Pelo Volpi. Não, aí eu já falei em programas antes aqui, não sei se tu tava aqui, eu comentei com o Thiago que o Volpi chegaria e pra mim o Grando seria o titular, não sei se tu lembra, Thiago. Lembro. Sempre fui contra a contratação do Volpi. Hoje é scout que eles chamam, né? Você pega e compara, que você falou do Gemerson ali. O pessoal hoje, por isso que eu acho que os clubes estão contratando muito errado, entendeu? Cara, não é scout, cara. Se foi, é aquele cara que entenda futebol, olheiro, que vai lá e assista 3, 4 jogos do cara, que vai ver os defeitos, vai ver as qualidades. Porque hoje você pegar no scout o Serrote, então que se você olhar o scout dele de desarme, nossa, se você olhar por desarme, ele é o melhor lateral brasileiro. Até vou complementar o teu raciocínio, porque tem um cara que ele é bom, tá? Mas quando ele foi vendido, ele não era tudo isso. Chamado Arthur do Grêmio. Porque o cara é maravilhoso, vai pro Barcelona porque ele não é rapaz. Sim, ele só tocava pros lados. Aí ele tinha um aproveitamento de toque maravilhoso. É que aí, Viterbo, na minha opinião, tem outra questão que os caras não cuidam também. Na minha visão, né? O cara às vezes daí, vou dizer, o cara é muito crítico. Claro, você não pode se apegar num atleta por uma temporada só. Você tem que pegar o currículo do cara. O Arthur, ele entra em 4, 5 jogos da Libertadores.
um time ajeitadinho, com o Maicon, um time fase que jogasse era certinho, boa, a né? fase era boa, qualquer um que você colocasse mais ou menos naquele time encaixaria, entendeu? Sim, e outro, ele Quando- só tocava mas- pros lados, mas né? aí Ele nunca eu- errava viu? passe. Mas aí A eu- 99% de passe Mas certo, aí, sim. aí é o que eu te falei do Ah, vou Ricardo. Aí é o que eu te falei do Ricardo. Você pensou colocar o Arthur no time do Grêmio de hoje? Você jamais venderia o Arthur. Entendeu? Porque Não ele ia se se cria. juntar junto com esses outros, ia se criar. Por isso que eu te falei do Ricardo. Eu vi o Ricardo jogar um Grenal da base, sub-20. Foi no início desse ano, no final do ano passado. Ele fez 2, 3 gols no 3 Grenal. gols. O cara é bom centroavante. Eu só queria que por desse isso mais que eu digo- minutagem. Não, Só mas isso que eu não queria. é o, eu também concordo. Botar Mas não é os o 20 jogo de hoje, entendeu? Mas botar os 25 minutos do segundo tempo pra ele mostrar 3, 4 oportunidades que se ele tivesse jogando mais meia hora ele poderia marcar um gol. Porra, aí... Só que, eu concordo, Tiago, só que não é o jogo de hoje que o cara vai ter que Eu acho que ser já a é. solução. Não, solução não digo, mas ele não pode Mas entrar é os que daí tu 25 vai segundos. transferir a responsabilidade pro cara. Isso que eu digo, você colocar os caras nos momentos certos, você pega o Mas, próprio, cara, o próprio PP que o Grêmio mas eu vejo vendeu assim, olha pro Dá o primeiro tempo. Porto, né? Dá o primeiro tempo pro Ricardo, se ele não desempenhar. Não é tudo aquilo. Se ele não desempenhar, bota o Luca, que entre aspas seria a solução do problema, mas bota o Guri no primeiro tempo, Mas dá é que daí 45 você já minutos vai. pra ele. Quando você substitui o cara, você vai dizer, colocaram o Guri não deu retorno, mas não deu aí faz resultado. parte do jogo. É, mas daí faz parte, mas por isso estou dizendo, um atleta tem que ser aos poucos, gradativamente, ainda mais esses meninos. Um abração para o Luiz Miranda, grande Luiz Miranda, que, O que Luiz tá Miranda pedindo quer pra ir no carona. jogo junto com o Viterbo, porque o Viterbo deu uma carona pra ele. Viterbo, Não diz tá, que ele é pé não, quente. não tá pedindo nada, porque ele me encontrou lá na farmácia, tu sabe, seu falador, e ele disse, eu não vou. Não, ele tava triste aqui, disse que você falou pra ele que não ia dar carona pra ele. Barbaridade. Viu, Miranda? que barbaridade. Maravilhoso último programa aí. Apareça aí também. Vamos fazer um programa nós 4 Eu juntos. já disse aqui. pra ele vir mesmo Tem- com o Viterbo aqui. Tem uma cadeira aqui te esperando aqui pra nós trocar uma Exatamente, ideia. o Miranda vem junto aqui pra dar umas cornetadas, ajudar o Viterbo aqui contra o Anderson. Mas ele me falou, diz, Thiago, falei brincando que eu não queria. Eu quero é ver o meu time do coração e junto com o Viterbo, abraçado lá no Beira-Rio. Vou dar sorte pra ele. Não, se ele tava brincando, então agora eu vou quebrar a língua de vocês, vou dizer que nós vamos combinar e ele vai no Beira-Rio lá, então nós vamos lá olhar um jogo e vamos trazer uma vitória lá só pra ele parar com essa... Eu tenho uma ideia pra ti. Pra quem não Contra sabe, o Bahia. Contra o Bahia, tu convida o... Não vai dar, cara, o Bahia vai ser durante a semana, né? Não, mas dá um jeito aí, durante né? a semana, Dá um jeito na tua agenda, hein? Não, mas eu tenho meu compromisso com meus clientes aqui. Mas, o futebol é uma diversão. Futebol não pode roubar meu tempo de clientes. Você tinha que levar o Luiz Miranda, o Felipe e o Alex. O Felipe e o Alex pra fazer um tour dentro do Beira-Rio. Antes do jogo, né? Antes do jogo. E o Luiz fazia o jogo com você. Aí você quebrou toda os tabus que vai ter lá. Alô, Luiz Miranda, então, o Viterbo tá te convidando pra ir quebrar esse tabu, então, de você ter ido ao estádio e nunca ter ganhado, né, Miranda? Mas uma hora vem, vai lá, tenta a sorte lá que uma hora vem. Um abraço pra ti e toda a tua família, como disse o Viterbo, então, quando quiser vir, tem um microfone sobrando aqui, tua presença será bem-vinda mais uma vez, né? Agradecer as vezes que você já esteve conosco aqui, o nosso Reserva Colorado, assim como tem o Alex Reserva Gremista, né? Então, tá sempre abertas as portas da Rádio Mate pra ti, Luiz. Quero mandar um abraço também para o William Fernando, grande William Fernando. E William, eu vou começar a concordar contigo, que ele vem dizendo o Viterbo que não é de hoje que o Antony falha. Não é que ele fale, ele está mal posicionado. Ele, Thiago, tu tem que ver os jogos, os gols. E eu falo para ele, não, eu vejo, né? Dele, mas então como é que nenhum Colorado fala que o Antony está sempre mal posicionado? Não, eu vou discordar, que a gente está aqui para dar a opinião, né? Eu vou discordar. O Antony, ele vinha numa fase muito boa, ele fechou o gol do Inter inúmeras vezes, ele salvou o Internacional de ter algumas derrotas, mas ele vem em um momento que ele não está bem, ele está se posicionando mal. E eu acho que quando o goleiro entra num momento desses, só tem um jeito de ele voltar ao normal de novo. Tira ele e bota o reserva, porque o reserva ele tá lá treinando e ele tá vendo os erros que o colega tá cometendo e ele não vai cometer os mesmos. Então, para goleiro, quando ele entra no momento, tem que dar uma esfriada nele para ele poder se recolocar de novo. O Antony é um excelente goleiro, mas ele tá mal posicionado nos últimos jogos do Internacional. E uma chancezinha pro Ivan, não? Mas o Ivan é um excelente goleiro. Cara, graças a Deus o Internacional tem bons goleiros. É Rocher, não joga, mas é bom. Não joga, mas é bom. O Antony é um excelente goleiro, não é porque ele tomou agora 11 gols em 3 jogos que ele é ruim. Ele se posicionou mal contra o Botafogo? Sim, se posicionou. Então, cara, o Ivan, ele é maravilhoso. Bota o Ivan no gol e dá um tempinho pro Antony dizer assim, ó, neguinho, vai lá treinar lá e vamos voltar depois com tudo de novo. É normal, se não precisasse trocar goleiro, não precisava ter goleiro reserva.
Entendeu? Exatamente. O reserva é para não, o reserva não é para quando o goleiro se machuca, gente. O reserva é para te dar uma mudada de ares, daqui a pouco tem uma saída de bola diferente. Até pro Antony voltar Mas, melhor. Claro, com certeza que sim. Eu vi um comentário no último jogo do Inter que me chamou a atenção. O cara comenta na live lá que é Rogel, né? Rogel, o zagueiro ali, né? Quem é Rogel? O zagueiro do Inter. Quem é esse? Que ele parecia um soldado baleado na guerra correndo. Gente, já é Ele e o Gemerson, quem é é melhor? Ah, é Anderson? complicado. Já é o Eu quarto- não sei se não fica o Gerson. já é ainda o olhando. quarto lance que o jogador adversário começa a correr 2 metros antes do Rogel e chega 3 metros na frente. Depois que tu falou a primeira vez, eu comecei a reparar E aí nesses tu detalhes. olha o Rogel correndo, ele não sabe correr. Gente, se ele não sabe correr, eu não sei como é que ele farda. Meu Deus do céu. E que nem eu falei, o Anderson E vai não ser tá... ele hoje? Não, hoje não, graças a Deus. E aí Hoje, outro Vitão que eu... e Vitor... E o Gabriel. Gabriel Vitor, né? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, E, perdão. e eu tentei defender o Aguirre, gente. Eu tentei, vocês que nos escutam aqui semanalmente, vocês sabem. Eu perguntei uma vez quem era Aguirre na fila do pão. Aí ele fez 2 jogos bons e disse, tá, beleza, gente, eu posso ter errado, vamos lá, o cara foi bem. Não, Voltou gente. a ser o Aguirre de Não, sempre. gente, ele não pode fardar, pelo amor de Deus. Diego Rosa na lateral direita e vamos tentar fazer algo diferente, Roger Machado. Não dá. Rogel já deixa ele em casa e Aguirre dá um time pra ele e troca o goleiro. O resto mantém do jeito que tá e vamos tentar fazer algo diferente. Gurizada, vocês concordam ali no grupo do Grêmio, então, que o Grêmio vai terminar em segundo, Anderson Viterbo? Godoy Cruz e Atlético Grau na próxima quinta-feira. É que em primeiro não, porque o Godoy Cruz não vai sequer pensar no empate, ele vai garantir. Eu falei primeiro, Ah, vai ganhar, disse em vai segundo. ganhar. Não, Falei primeiro, não, desculpa. mas é que Primeiro, tu falou. Eu falei primeiro? Não, concordo que o Grêmio vai ficar em segundo. não, quis é dizer. que de segundo ninguém tira o Grêmio, né? Não, é só a matemática não questão permite, eu queria saber se vocês acham que o Godoy Cruz vai tropeçar, é isso? Não existe. Não tem como, né? Não tem como. Contra o Grau não existe. Então, O Grêmio Grêmio vai jogar a primeira a fase. repescagem, na vai perder repescagem. 15 dias sem treinar, né? Que poderia estar treinando aí, que é uma das falas do Mano Menezes. Então, o Grêmio certamente vai ficar em segundo, né? Não acredito que o Godoy Cruz vá sequer empatar com o Não, Atlético, tanto que o Felipe magistralmente já colocou o título na nossa live ali, que o empate do Grêmio, ele já deixa o Grêmio pensando na repescagem. Não tem outra saída. Não, já tá definido. Ali, Tá definido, isso aí tá definido. Dificilmente eles vão perder em casa, né? Não tem como. como. E sabadão, gurizada, São Paulo e Grêmio, então 21 horas pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, Anderson, pro Grêmio na fase que tá, qualquer jogo é difícil. São Paulo, que de 8 partidas ganhou uma, perdeu uma e empatou 6, Anderson. Tu tá anotando os placares aí pra nós fazer no próximo programa, ver quem que ficou perto, quem que acertou ali? Pera aí que ó, a última vez aqui. E você sabe que ninguém tem acertado quase? Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Fale desse jogo sábado, Anderson. Qual do São Paulo? São Paulo e Grêmio. Difícil? Pra variar, né? Que é Vou difícil. colocar aí um 0x0, Thiago. Uns 0 Como é que é a vitória pro Grêmio em 0x0? Vitória Eu 0x0 acho é que vitória pro Grêmio. Eu acho que é o único placar que não dá. Porque o Grêmio toma gol em Não, todas mas quase. esse jogo nós vamos passar em branco. São Paulo e Grêmio. Vamos anotar aqui, como diz o Viterbo. O Anderson, 0x0. E o Viterbo, 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo. Eu vou colocar 1x1. O quê? O quê, Tá, e o Viterbo? jogo do Inter hoje, bota aí. O jogo do Nacional. Opa, o- assunto do Felipe, vai. Vamos Perdão, lá, Felipe. Felipe. 1x1 também, então, idem, vou Grêmio colocar São aqui, ó. Idem. Eu e Felipe, mesmo placar. Nacional e Inter. Então vamos na sequência como foi antes. Anderson, 2x1 Nacional. 2x1 Internacional. Viterbo só o Não, contrário. Internacional não, Nacional. Não, tô brincando. sei que é nacional. 1x2. 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 Felipe. 3x0. Ah, é, os 3x0, mais do que confiante, né? Vou repetir 1x1. E Não. o Inter e nós não fazemos... Ô, Mirassol, né? Inter e Apesar que Mirassol. nós vamos falar só na segunda-feira. O Inter versus o Mirassol. Ah, esse jogo aqui, cara. É que eu não sei como é que o Inter vai entrar em campo esse jogo aqui, Vitor. Ah, mas o nosso palpite é hoje, né? Sim, tem que ser Vamos hoje. atracar. Então vai na sequência, Anderson. Não, e vitória do Inter. Quanto? 2x1. 2x1 Viterbo. Vitória do Inter.
Ah, se não ganhar do Mirassol em casa, dê por favor, né? Não, em casa, 45 mil pessoas depois de uma vitória bonita hoje em cima do Nacional. O Internacional vai fazer 3-0 no Mirassol. Não sei se esse desenho tá certo, mas acredito que 3 ele a vai 0, ganhar. 3 a 0 no Isso Mirassol. depende muito do jogo de hoje pra dar esse Ah, mas público aí. eu tenho que confiar, né? É. Se eu não confiar, nós abandonamos o barco. Pulamos da Felipe, barca então, daí. O Inter vai perder de 2-1 por causa da ressaca. Por causa da ressaca da vitória de hoje. pra quem não escutou, então, o Felipe Costa disse que vai perder por 2-1, porque ele vai vir da ressaca do jogo de hoje. Então, 2-1 Mirassol. Não, eu acho que não. Acho que não dá pro Mirassol dessa vez. 2-0 Internacional. É, só comentar aí o Felipe e o Thiago. Você já pensou, tá? Pode se desenhar, tá? Se o Inter perder hoje. Você já pensou o Inter fora da Libertadores e fora da Sul-Americana? Por que fora do Sul-Americano? Porque o terceiro os melhores colocados vão pra Sul-Americana. Pra Se isso, o Inter perder hoje e o Nacional ganhar, o Inter já fica em quarto. Aí se o Inter empatar em casa contra o Bahia, o Inter é o quarto colocado. se ele empatar só, já Tá fiz. certo, o perder papel hoje- dele... Não, nesse ponto de vista... Daí não depende de Se ele perder hoje, ele já vai pra quarto lugar. Ele tem 5, né? O Inter tem 5. Deixa eu pegar a tabela aqui pra nós O não- Nacional vai pra 7, tá? O Inter já é o quarto colocado. Aí o Inter empata em casa contra o Bahia, o Inter fica com 6. O Inter é o quarto colocado do grupo. Ah, porque o Nacional daí ganharia hoje, estaria com 7, já tá na frente Já passa, também. passa hoje Os o... 3 ficam na frente, né? Se o Inter perder hoje, o Inter vai pra quarta colocação do grupo. Não, É, claro, mesmo empatando, ele não passaria ninguém Não, daí, né? derrota e empate... Não passaria ninguém, mas o Nacional não passaria ele, Não, entendeu? é que assim, ó, derrota e empate pro Inter, o Inter tá fora do Libertadores, fato. O Inter precisa de um empate e uma vitória pra passar. Com uma vitória dá? Com uma Dá, vitó- mas daí depende do resultado. Não, Aí com depende do uma, resultado. com uma vitória pro Bahia. Não adianta nós ganhar do Nacional e perder pro Bahia. Ah, exatamente. A Anderson. vitória tem que ser em cima do Bahia pro Inter passar. também. É. Tem É. que ser em cima do Bahia. Porque ganhar do Nacional hoje e perder pro não Bahia... adianta. Não, mas é que daí se tu vence hoje e empata contra o Bahia, tu tá dentro. Não, pois é, uma vitória e um empate... Só que pode acontecer É, o que se que o o Inter Viterbo É, falou... não, vamos refazer o se a raciocínio. se a Uma vitória vir vitória hoje- e um empate, indiferente com qual time for, o Inter Dá. se classifica. Uma derrota e uma vitória, a vitória tem que ser em cima do Bahia. Senão contra E o Nacional duas, não adianta. né? e duas vitórias também, Sim, aí vai isso aí. embora. Mas. exatamente. E, po- Agora, uma derrota e um empate, o Inter tá fora da Libertadores. e fora da Sul-Americana. E fora da Sul-Americana. Já pensou acontecer isso aí? Tá? Mas Nem não, pensou, fora da né? cogitação. Fora de cogitação. Depois do espetáculo de hoje, de 3 Agora, eu vou te dizer, daí seria... Aí seria bem complicado também, né? Ficar em quarto num grupo Perguntar de pro 3. Viterbo, o Inter perdendo hoje na Libertadores pro Nacional e empatando em casa contra o Mirassol domingo, balança Roger já ou não? Não. Como é? Perdendo hoje, empatando contra o Mirassol? Isso. Não balança, sabe por Eu quê? acho que para balançar, Anderson tem que definir a Libertadores ali. Porque Se se nós classifica ou não. Porque assim, ó, se nós perdermos hoje, ganhando do Bahia, a gente se classifica em segundo, então não vai balançar. E nós temos uma Copa do Brasil no meio da semana, então não existe como ter clima de balançar com uma decisão ali. Ah, decisão, tudo bem que é o Maracanã, mas não deixa de ser um jogo que vai existir na metade da semana. Isso aí, então o próximo jogo do Grêmio, hein? Lembrando, São Paulo e Grêmio no próximo sábado, 21 horas, lá no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Terminou o jejum dos paulistas. Ei! Quero mandar um abraço para o seu João Djalma, grande seu João Djalma, também o seu Darcy Rodrigues, ao seu Ari de Matos, também a Ana Paula, a Tainá, a Eliette, a Bruna. Essa galera está sempre junto conosco, então um abração, obrigado pelo carinho de vocês sempre, tá bom? A Voz da Consciência está chegando, dizendo que está chegando ao fim do DNA Grenal desta quinta-feira, rapaziada. Um abração também, Thiago, para o Wagner Ferrão, né? E o Alexandre, o pessoal lá da Gráfica Da Bom Gráfica Pastor. Bom Pastor, grande Alexandre, grande Wagner, né? E quero mandar, claro, e agradecer imensamente aos nossos apoiadores, nossos parceiros aqui. Não podemos deixar de citar mais uma vez eles, então, a MVA Passo Fundo Negócios Imobiliários, Que Rancho Sacolas Econômicas, o Gerson Souza, que trabalha com streamer de vídeo de alta qualidade, a Barbearia Dom Diego, @Artcreation, Ervateria Casa do Mate e JR Soluções. Olha só, temos espaço aqui para você colocar a sua marca aqui, ó. Quer crescer juntamente conosco aqui do DNA Grenal? Vá até as nossas redes sociais, ó, o Facebook, ó, o Instagram, o próprio YouTube lá. Deixa seu like, deixa seu comentário, siga as nossas páginas. E pelo 549-9906-1195, 549-9906-1195, você que tem empresa e quer destacar a sua empresa, a sua marca aqui, juntamente conosco na Rádio do Mate e no DNA Grenal, vá lá, manda sua mensagem lá, vamos trocar uma ideia, tenho certeza que
temos planos que cabem certinho para sua empresa cada vez mais se destacar e dar ênfase aqui juntamente conosco no DNA Grenal. Vou repetir o telefone de novo, então manda lá no 549-9906-1195. Venha fazer parte do DNA Grenal, você que tem a sua marca, a sua empresa, tá bom? Seus recados finais de Viterbo, Anderson, seus abraços, vamos lá. É isso aí, gente. Agradecer mais uma vez a presença aqui com vocês e agradecer a todos os nossos ouvintes, ao pessoal que deixou recado, que enviou mensagens ali. E é isso aí, é foco. O jogo do ano hoje pro Internacional e espero e estaremos segunda-feira falando de 2 vitórias do Inter hoje contra o Nacional e domingo contra o Mirassol. Isso aí, valeu Viterbo Remédio, grande Viterbo. Até segunda-feira, Viterbo, 10 horas, né? Já vou deixar o recado pra galera aqui. Não te esquece, você segue com a programação da Rádio do Mate 24 horas e segunda-feira, DNA Grenal, falando tudo desse jogo do Internacional e do próximo final de semana que tem rodada do Campeonato Brasileiro da dupla Grenal, 10 horas da manhã pela web Rádio do Mate. Já vamos deixar um recadinho aqui pro Miranda? Segue. Ô Luiz Miranda, quer vir segunda-feira aí fazer uma companhia pra nós ali? Eu tenho um compromisso inadiável que foi agendado pra mim na segunda-feira, eu não vou conseguir estar aqui. Ao vivo aí o convite pro Miranda. Viterbo Remédio, mas então ficou o convite Já tá ao vivo aí pro Miranda. Pro Miranda vir aí. Anderson. Infelizmente eu não vou ter meu amigo para dar risada segunda-feira, mas tranquilo. Vai pelo, Se houver um... vai pelo direct mesmo. Se houver uma remarcação do compromisso pela parte da outra Olha, parte, ele eu não venho. vai fugir. Vai Qualquer pelo- resultado hoje, Viterbo. Não, se a reunião que eu tenho agendado houver uma remarcação pela parte do compromisso da outra parte, eu venho na segunda. Agora, se não houver uma remarcação, não posso faltar. Eu Não, tenho que mas estar que na nem reunião. diz o Anderson, com qualquer Com resultado. qualquer resultado. Mas a corneta vai pelo direct mesmo. Então, Thiago, um abração a todos que nos assistiram, que nos acompanharam aí mais uma vez. Então fica o convite para segunda-feira e quinta-feira de novo ao vivo, né? Que a gente possa comentar aqui o time do Viterbo aí, Super Inter, né? Com 18 titulares, que agora já não tem mais 18, né? Já não tem um centroavante. 18. Tinha Ele tava 18, com agora não 19, tem. errou por um, antes era 19, ele Não, tava mas falando. contando com os lesionados, ainda estamos bem. Então, um abração a todos aí, Thiago. Fica um obrigado aí mais uma vez. E uma boa semana abençoada a todos. E esperamos ver o Cicinho de Patati só com a roupa, né? Porque já é o Patati, só colocar a roupa mesmo. Se o São Paulo não ganhar isso, É. é o Cicinho, ex-lateral direito do São Paulo, então que tem um canal aí, Do né? João, acho que é João, acho outro. Então, esse aí, olha, tem alguma coisa, pode ser que tenha alguma coisa vindo engraçada aí, mas é difícil. Mas não vai mudar nada. É já- difícil, né, cara, o São Paulo não Só, ganhar. vai, só vai ter mais adereço. Você então valeu Anderson Camargo, um abraço também pro Felipe aqui. Você que é apaixonado, assim como nós, pela dupla Grenal, né? Você que é gremista, você que é colorado, você que é gremista, enfim, tá sempre no canal certo. É aqui no DNA Grenal, ao vivo pelo Facebook da Rádio do Mate. Não te inscreveu ainda? Vá até o YouTube, até o Instagram e Facebook, pra nós é muito importante, tá? Pede pro seu vizinho, pro seu esposo, pra sua esposa, pros seus filhos, enfim, pra quem você quiser, manda pra aquela galera lá, diz, vamos dar uma forcinha pra aqueles rapazes lá do DNA Grenal. A gente agradece e muito. Te inscreve lá no canal e se inscreva também em todas as páginas da Rádio do Mate, tá bom? Pelo Facebook Rádio do Mate, Instagram, @Rádio do Mate. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês sempre, né? Temos uma turma aqui que é sempre ligadinho conosco, é bem legal, bem bacana mesmo. Reforçando então, segunda-feira, 10 horas pela web Rádio do Mate, tem DNA Grenal. Próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, pelo Facebook Rádio do Mate e também pela web Rádio do Mate, DNA Grenal com a live daí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Tenham todos um grande e abençoado dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Tchau! No campo da história, Grêmio Inter a brilhar. Nas cores do Rio Grande é rivalidade no ar.